os nacionalistas ucranianos vão utilizar muito Chernobyl como um exemplo do que eles entendiam como o descaso de Moscou em relação à vida de ucranianos. Você está ouvindo o História FM. Salve, ouvintes de História FM, bem-vindos a mais um episódio desse podcast produzido pelo Leitura Obriga História. Eu sou Iclis Rodrigues e hoje vamos falar sobre Chernobyl, ou Chernobyl, como o pessoal fala aqui no Brasil. Um acidente gravíssimo do ponto de vista radioativo e que tem voltado à tona por conta dos conflitos que estão acontecendo nesse momento na Ucrânia. E para falar sobre esse assunto, convidei duas pessoas de áreas distintas. Primeiro, um convidado que já esteve aqui recentemente e está conosco aqui de novo, Rodrigo Yanez. Eu passo a palavra, Rodrigo, para você se apresentar para o pessoal. Seja bem-vindo novamente ao História FM. Olá, pessoal. Muito obrigado pelo convite novamente. Eu sou o Rodrigo Yanez, eu sou historiador, especialista em História da União Soviética, formado pela Universidade Estatal de Moscou, e hoje vamos tratar aí desses momentos finais do período soviético, um tema bastante diferente do outro que eu já tratei aqui no História FM. E para falar sobre esse assunto também, dessa vez trazendo uma outra expertise da área da biologia, Laura de Freitas, do canal Nunca Vi um Cientista, pela primeira vez aqui no História FM. Laura, muito obrigado e seja bem-vinda. Fique à vontade para se apresentar para o pessoal. Oi, pessoal. Tô muito feliz de estrear aqui no História FM, que eu já escuto há tanto tempo. Muito obrigada pelo convite, Iclis. Eu sou farmacêutica bioquímica e trabalhei bastante com biologia molecular, que é uma área que estuda, inclusive, os efeitos da radiação. E tô realmente ansiosa para falar sobre o assunto. Então é isso. Vamos conhecer um pouco mais sobre as causas e consequências desse desastre nuclear depois dos comerciais. Depois de muito tempo prometendo, finalmente eu posso vir aqui e falar pra vocês que a gente tem estampa nova na nossa loja, na Doppel Store. Mais precisamente é a camiseta que recebeu o título de Terraplanistas de Humanas. Basicamente a camisa é uma piada com um monte de besteira que a gente costuma ouvir relacionado a ciências humanas, tipo dizer que nazismo é de esquerda, que ditadura só matou quem não presta, que racismo é mimimi, aquela coisa toda, né? Na verdade tem várias e várias frases lá que a gente tá tirando sarro dos que eu chamo terraplanistas de humanas. A gente gosta às vezes de apontar pseudociências de áreas como biologia, né? Falar do pessoal que é anti-vacina, ou não é de biologia, mas vamos pensar aqui na própria Terra plana. A gente vê essas coisas como pseudociência, né? Mas quando o pessoal vem com pseudociência nas ciências humanas, tem muita gente que tolera porque trata as ciências humanas como se fosse questão de opinião, ponto de vista, como se tudo fosse ponto de vista. E não é assim. E essa camisa veio pra tirar sarro desse tipo de gente mesmo. E é aquela camisa bem boa pra você usar nas jantas de família e ver o resultado. Se você comprar essa camiseta, usar numa janta de família e alguém ficar puto, manda e-mail pra gente e me conta que eu quero saber como é que foi. E aí, você que tá ouvindo isso aqui ficou interessado e quer comprar uma? É simples. Você entra em doppelstore.com.br e digita na busca Terraplanistas de Humanas, ou, talvez um jeito que pode ser até mais fácil para você, entre em historiafm.com e no menu principal, lá em cima, clica no botão Loja. Você vai direto para as nossas camisetas dentro da Doppel, porque no caso a gente licencia as camisetas do Leitura Obrigatória para a Doppel vender. A loja, no caso, não é nossa. Mas se você entrar pelo nosso site no botão Loja, você vai direto para as nossas estampas. Mas vale lembrar que a Doppel tem muita estampa legal relacionadas a ciências e tal. E independente de você poder comprar ou não nossas camisetas, você pode colaborar com a gente pelo Apoia-se. Com R$2 por mês, você financia todos os podcasts da casa. No momento, os 4 podcasts que a gente tem ativos são História FM, que é esse aqui, Estação Brasil, que é de História do Brasil, Colunas de Hércules, que é só de História Antiga, e o Historicamente Correto, que é um podcast de História e Cinema, só que esse com uma pegada menos acadêmica, ao contrário dos outros, né? E uma pegada um pouquinho mais humorística, vamos dizer assim. Tudo isso você pode financiar só com R$2 por mês. E quem colabora com R$5 ou mais por mês pode ouvir os episódios desses 3 primeiros podcasts que eu citei com antecedência. E os nossos novos apoiadores e apoiadoras são Silvia da Paz, André Siqueira, Letícia Oliveira, Edson Maranhão, Eduardo Fortes, Alessandro Arrighi, Pedro Cadum, Vitor Souza, Jorge Batista, Elizabeth Oliveira, Giovana Menegaro, Tamires Monte, Fernando Moura, André Carvalho, Marcelo Barreto, Leonardo Góes, Luiz de Moraes, Clarissa Grau, Uik Miranda, Uik ou Uilk,
Não sei, desculpa, gente. Victor Magalhães, Walter Bigelli, Dalton Campos, Ângelo Caron, Rafaela Oliveira, Gisele Silva, Natália Xavier, Gines Ramos, Henrique Garcia, Adriano Randi, Rafael Aires, Helena Nossi e Natália Braga. Muito obrigado, pessoal. É graças a vocês que esse podcast continua existindo e principalmente graças a vocês que nesse mês de março nós vamos ter 4 episódios ao invés de 3, que é o que tem todo mês aqui no História FM. E eu vou tentar, nos meses de abril e maio, também fazer 4 episódios por mês. Vou tentar, não prometo nada, mas estou tentando, estou marcando as entrevistas, estou vendo se dá certo. E eu só estou fazendo isso graças a vocês, porque a nossa base de apoiadores deu uma aumentada nos últimos meses, então é uma forma de agradecer a vocês por isso, né? Vou tentar fazer um pouquinho mais de episódios e tal, tentar entregar um pouco mais para vocês por conta desse apoio. E se você que está ouvindo quiser fazer parte desse clube de apoiadores, é só acessar apoia.se/obrigahistoria. Ou você pode clicar em historiafm.com, vai lá nos botões em cima, lá no menu, e clica no botão Apoie-nos. Acho que está escrito Apoie-nos. Clicando lá você vai direto para nossa campanha no Apoia-se. Agora chega de papo e vamos para o episódio. Eu queria começar perguntando para vocês sobre a usina de Chernobyl e onde ela ficava. No caso, a minha dúvida em relação a isso é porque a cidade próxima à usina, ela, pelo que eu vi, ela foi criada alguns anos antes desse acidente. Aí eu fiquei pensando, ela era uma cidade feita especificamente para a usina? Era aquela cidade mais de trabalhadores que se mudavam para lá por conta do emprego? E queria saber também qual era a importância da energia nuclear como geradora de energia para a União Soviética. Então, onde é que ficava Chernobyl? Bom, Iclis, muito importante essa questão, porque a localização dela vai determinar o escopo dos danos que esse acidente vai causar, né? Ela fica, né? Porque até hoje temos lá o sarcófago selado. Ela fica a cerca de 350 quilômetros ao sul de Minsk, capital da Bielorrússia, na época capital da Bielorrússia soviética, e menos de 100 quilômetros ao norte de Kiev, capital da Ucrânia. Na época, claro, era tudo parte da grande União Soviética. Uma proximidade bastante razoável, não era longe de 2 grandes centros urbanos, principalmente Kiev, que era uma das principais cidades da União Soviética. E ela foi construída, né, a usina foi construída próxima dessa cidade chamada Chernobyl, que é uma cidade histórica, muito antiga da Ucrânia, mas para atender, para abrigar todos aqueles que trabalhavam na usina e todos aqueles que garantiam o funcionamento, né, de uma vida normal para os trabalhadores da usina, foi construída essa pequena cidade chamada Pripyat. Pripyat é o nome do rio que passa ali perto. Também é importante, né, a questão do rio, porque ele desemboca no rio Dnieper, que é um dos principais rios da grande União Soviética. É o rio que banha a cidade de Kiev, justamente. Então, diante desse acidente, todas essas questões da localização foram uma grande preocupação. Bem, como já foi mencionado, Pripyat então foi construído na década de 70 paralelamente à própria usina, que foi inaugurada em 75, e como tal era uma cidade modelo soviética. Era uma cidade construída nos melhores padrões urbanísticos que a União Soviética tinha para oferecer na época, porque a indústria nuclear na União Soviética tinha uma posição bastante privilegiada. A economia soviética estava muito voltada à área de defesa, ao setor de defesa, ao setor de produção de armamentos. E a indústria nuclear, evidentemente, que estava conectada a esse setor. Havia, então, um ministério chamado Ministério de Máquinas Médias, que era, na realidade, um ministério, ele tinha esse nome que era um pouco para esconder a real função dele. Ele era dedicado totalmente à indústria nuclear soviética, e tinha tanto o departamento civil, que era o caso da usina de Chernobyl e de outras usinas cujo propósito era apenas gerar eletricidade, mas também o uso militar, né, para a criação de armamento nuclear, submarinos nucleares, enfim, esse arsenal nuclear importante que a União Soviética detinha. Apesar, né, da importância que era atribuída, principalmente por causa da questão militar, no total da energia produzida na União Soviética, a energia nuclear ela não tinha assim, uma fatia tão grande. Tem países, por exemplo, tinha países na época como a França, que tinha uma fatia muito maior. Para ficar aqui nos dados, em 1982, 6,5% apenas da energia produzida na União Soviética correspondia à energia nuclear.
Porém, um detalhe que é importante a gente mencionar é que, na época, a gente está falando de 1986, né, a data do acidente, final de abril de 1986, em fevereiro desse mesmo ano, ocorreu o 27º Congresso do Partido Comunista da União Soviética. E a gente está falando dos primeiros anos, o segundo, na verdade, ano, do governo Gorbachev, governo do Mikhail Gorbachev, o último secretário-geral do Partido Comunista Soviético. E ele já estava promovendo mudanças na economia, a perestroika, a famosa perestroika já tinha sido anunciada, e parte desse ambicioso plano de reformas econômicas do Gorbachev era a construção de diversos reatores nucleares. A intenção dele era aumentar o papel que a energia nuclear cumpria na economia soviética, e justamente apenas 2 meses antes do acidente ocorreu o congresso em Moscou do partido, no qual essas medidas foram anunciadas. Esses planos foram anunciados e a energia nuclear ocuparia, na visão então, do Gorbachev, um papel importante no aceleramento da economia que ele imaginava que ocorreria a partir da perestroika, né? Agora, como eu mencionei, era uma indústria muito importante por causa da sua ligação com o setor militar. E, inclusive, a União Soviética foi o primeiro país a construir uma usina nuclear, né? Uma usina perto de Moscou, uma cidade chamada Obninsk, foi a primeira usina nuclear do mundo. E, enfim, antes de Chernobyl, houve alguns dos acidentes nucleares mais graves ainda na União Soviética, dos quais a gente só vai ficar sabendo no final da União Soviética com a abertura dos arquivos. O mais grave deles talvez seja, antes de Chernobyl, talvez seja Azovsk, na região de Chelyabinsk, isso é nos Urais, uma região bastante isolada, e também próximo de Leningrado, que hoje é São Petersburgo. Já na década de 70 houve também um princípio de acidente, mas que acabou não sendo divulgado, foi acobertado. Porém, por causa da dimensão do acidente em Chernobyl, a União Soviética não conseguiu esconder, né, o fato. Mas, só para encerrar, então, muitas dessas cidades, eu mencionei Azovsk, né? Azovsk chamava Chelyabinsk 40. Eram cidades secretas, eram cidades que às vezes não figuravam mesmo nos mapas da União Soviética. Chelyabinsk 40, por exemplo, não figurava nos mapas. Então havia toda uma cultura conspiratória ao redor da indústria nuclear soviética, e por isso mesmo que essas cidades construídas para servir as indústrias nucleares, e é o caso de Pripyat, modelo, que eram cidades que a indústria de defesa já tinha um acesso aos recursos privilegiado em relação a outros setores da economia soviética, e as pessoas que lá trabalhavam tinham um acesso a produtos que outras pessoas em outras cidades da União Soviética não tinham. Uma forma de compensação, mas uma forma também de criar a União Soviética, o sistema soviético era feito muito por relações pessoais e grandes estruturas, grandes correntes de relações pessoais, e o Ministério de Máquinas Médias, que era comandado por uma figura chamada Slavsky, que vai ser importante para a gente entender muito a questão política e uma discussão depois da culpabilidade em relação ao acidente, era muito privilegiado nesse sentido, né? Ele detinha recursos enormes dentro da estrutura de poder da União Soviética. Pela primeira vez aqui no História FM, eu tô tentando um formato novo. Não vai ser o padrão, mas como esse episódio tem um caráter bem multidisciplinar, eu achei que valia a pena tentar esse formato. Além dos 2 entrevistados que já se apresentaram para vocês no começo do programa, nós temos outros 3 convidados que mandaram respostas gravadas para perguntas que eu fiz a eles dentro das suas áreas de expertise. E no decorrer do episódio vocês ouvirão essas respostas. E o convidado é Caio Gomes. Caio Gomes é físico, é responsável pelo canal O Fisiculturista no YouTube, participa também de vários episódios do Nerdcast e tem colaborações com diferentes canais de YouTube e projetos de divulgação científica. E a pergunta que eu fiz pro Caio foi a seguinte: Chernobyl é uma daquelas histórias que todo mundo já ouviu alguma vez na vida, então a parte de ser uma usina nuclear ou algo do tipo meio que todo mundo sabe. Então eu queria perguntar como esse acidente aconteceu, qual foi a sucessão de acontecimentos que levou ao desastre. Com vocês, Caio Gomes. Bom, Chernobyl é uma daquelas histórias que todo mundo já ouviu alguma vez na vida, né? É uma parte de uma usina nuclear que explodiu e todo mundo tem uma noção aproximada do que ocorreu. Mas o que a gente quer responder aqui é como é que esse acidente ocorreu e quais foram os acontecimentos que levaram a esse desastre. Isso é uma coisa muito interessante de ser explicada, que Chernobyl é um acidente que ele é, em parte, causado
por erros humanos e, em parte, causado por erros de construção. Eu não quero explicar tanto como é que foi a parte histórica que chegou a Chernobyl, porque eu acho que outras pessoas aqui podem falar melhor do que eu. No entanto, o que eu quero explicar para vocês é como funcionava o reator de Chernobyl. Chernobyl é um reator que ele tinha o título, né, de RBMK, que é o tipo do reator dele. O que isso significava? Significava que era um reator que ele funcionava com combustível nuclear, que gerava a radiação, e todo reator nuclear precisa de um objeto que é chamado de moderador. O moderador, ele é algo que está lá para permitir que a reação ocorra. No caso do RBMK, os moderadores são grafite. Então, basicamente, se você tirar os moderadores, a reação para de ocorrer. Se você coloca os moderadores, eles aceleram a reação, porque eles fazem uma coisa que na física a gente chama de termalização. Eles reduzem a velocidade dos nêutrons lançados pelo combustível nuclear e permite que eles gerem a reação em cadeia que mantém o reator funcionando. Então, você tem ali que o RBMK ele é um reator que ele tem um material físsil no centro e ele utilizava como moderador o grafite. Além disso, ele utilizava a água para poder resfriar esse combustível que estava ali dentro. E além disso, para poder controlar a reação, eles utilizavam barras de boro, que essas barras elas sim tinham um fator de diminuir a velocidade da reação. Então essas são as controladoras. Eles tinham diversas barras, se não me engano 211 barras, que elas estavam lá, que elas eram colocadas, elas matavam a reação. Se tirava elas, se acelerava um pouco, então eles usavam aquilo para controlar a taxa da reação. A água que estava no centro, que era utilizada para gerar energia, também funcionava como um controlador e ela também funcionava para poder diminuir a velocidade da reação. Então você tem de um lado o material físsil e o grafite, que criam a reação, você tem o boro e a água que diminui a reação. O que aconteceu é que, aqui eu não vou tentar entrar em tantos detalhes, porque eu acho que é uma questão muito técnica, mas eles tinham que fazer um teste de segurança na usina. Eles queriam fazer um teste para poder validar se a usina, numa determinada condição de falta de energia, se ela poderia se recuperar utilizando uma energia residual que estava rodando nos reatores. E para isso eles foram fazer um teste naquela noite. Era um teste que já tinha sido tentado diversas vezes antes, 3 ou 4 vezes antes, mas não tinham conseguido fazer ainda. E naquela noite eles precisavam fazer, porque basicamente tinham diversos motivos políticos que eles tinham que fazer ali. Então o que eles iam fazer era reduzir a energia do reator para simular que ele estivesse nessa situação de baixa energia nele, e com isso eles iam testar para ver se funcionava ou não. Era isso que ia acontecer. E ao longo desse teste, diversos protocolos de segurança foram quebrados, né? Eles deixaram o reator numa potência muito baixa por muito tempo e isso acabou gerando que se acumulasse xenônio dentro do reator, que é o envenenamento por xenônio que a gente fala em física nuclear. Que o xenônio ele tem o poder de parar a reação também. Então, basicamente, por diversos erros de operação, erros de construção e tal, eles chegaram a uma situação que o reator não ia funcionar para fazer o teste, mas, de novo, por questões políticas, eles resolveram continuar mesmo assim. Só que a grande questão é que um reator nuclear, ele é feito, ou ele deveria ser feito, para poder resistir a diversos erros mesmo de operação. Então, um reator nuclear moderno, ele é feito para aguentar mísseis, ele é feito para aguentar terremotos, ele é feito para aguentar maremotos e coisas assim, e mesmo erros de operação. E ali foi um erro que Chernobyl teve na sua construção, porque basicamente aquelas barras de boro que eles utilizavam para controlar a velocidade da reação, na ponta delas existia grafite. E como eu expliquei antes, o grafite ele está lá para acelerar a reação. Então, no momento que eles viram que estava tendo um problema na hora do teste e foram parar a reação completa, que eles foram reintroduzir todas as 211 barras de boro dentro do reator para poder matar a reação, primeiro entrou uma ponta de grafite. Isso acelerou a reação, mas acelerou muito. A gente não sabe qual foi o valor que se chegou, mas para você ter uma ideia, o reator número 4 de Chernobyl, que foi o que explodiu, ele tinha uma potência esperada de 3.200 megawatts. E quando
o registrador parou de medir a mais de 33 mil megawatts. Então ele teve uma produção de energia muito mais alta do que ele foi desenvolvido para poder fazer. E tudo isso por quê? Porque as barras foram feitas de maneira que a entrada delas primeiro aumentava a reação, depois parava. E quando eles fizeram isso, basicamente, num segundo, o reator aumentou sua produção de energia infinitas vezes e acabou explodindo. É bom explicar também que a explosão do reator não foi como a explosão de uma bomba nuclear. A explosão do reator ele esquentou, ele aumentou a pressão de água e a pressão de água explodiu a tampa de proteção do reator. Então é como se fosse uma panela de pressão muito, muito quente explodindo. Essa explosão na panela de pressão jogou para fora essa tampa, era uma tampa de toneladas de aço que foi arremessada para o céu com uma força inacreditável, e aquilo depois, com a explosão, a entrada de oxigênio permitiu então que fogo começasse dentro do reator, e ali foi o fogo que depois foi tentado se apagar. Então é importante dizer o seguinte: Chernobyl foi um fato de erros de pessoa, erros técnicos de operação do reator, mas também erros de construção. E é importante se dizer que reatores mais modernos não correm esse mesmo problema. Por exemplo, na Ucrânia hoje em dia se utiliza um outro reator que é chamado VVR, que é um reator que quem faz a moderação e quem faz o resfriamento é a água. Isso faz com que, no momento que a água parasse de funcionar, ela ia parar de moderar também e o reator ia desligar. Então, naturalmente, se uma situação similar acontecesse com o que aconteceu em Chernobyl, num dos reatores modernos que se tem na Ucrânia, por exemplo, não só na Ucrânia, nos lugares do mundo também, a reação pararia em vez de se acelerar. Então, é importante se dizer isso, ficar muito claro. Chernobyl foi um caso de erros de construção somados a erros de operação da máquina. For the second time in the lives of most of us, we are at war. E se diz até hoje que o acidente foi escondido pelas autoridades soviéticas até que, pela primeira vez, 3 dias depois, essa radiação foi detectada na Suécia e depois foi sendo detectada em outros lugares também. Mas teria levado 3 dias para as suspeitas começarem a surgir em outros países, né? Não necessariamente sabendo de onde vinha aquilo, mas enfim. E aí eu queria saber o seguinte: como é que foi a resposta das autoridades soviéticas assim que o acidente aconteceu? O que é que as autoridades fizeram no curto prazo ali, pensando ali em envio de bombeiros para apagar incêndio, ou até tentativas posteriores de apagar um incêndio por outros meios? Como é que foi essa resposta inicial soviética nesse pós-desastre? Olha, de fato, como eu já mencionei, muito provavelmente, se as consequências desse acidente não tivessem sido detectadas no exterior, provavelmente haveria um encobertamento, como houve em outras ocasiões de acidentes na União Soviética. E bem, isso não é absolutamente incomum, em absoluto isso é incomum, em se tratando da Guerra Fria. Outros países também sofreram acidentes e também tentaram, e muitas vezes conseguiram, acobertar os detalhes da situação. Para dar um exemplo, já mencionei o acidente em Azovsk, em Chelyabinsk 40, que ocorreu lá em 1957. Esse acidente ele foi tão grave que os próprios americanos detectaram, através de medições, eles souberam que havia ocorrido algum acidente dessa natureza na União Soviética. E eles optaram por não divulgar, apesar de ser uma possível arma de propaganda, e a gente vai ver que em Chernobyl a questão foi usada como embate na Guerra Fria. Lá em 57, eles preferiram não divulgar. Também porque eles não queriam que houvesse um pânico do público, um medo da energia atômica, que isso inevitavelmente causaria. E eles preferiam, continuar, eles também queriam continuar desenvolvendo a tecnologia nuclear. Então, há essa ideia de acobertamento, e ela não é exclusiva da União Soviética. E uma ideia também de não espalhar o pânico e não gerar um medo irracional em relação ao uso da energia nuclear. Bem, num primeiro momento, quando ocorre o acidente, os primeiros a serem chamados, evidentemente, são os bombeiros. A gente tem até a gravação do telefonema do pessoal da usina avisando o que estava acontecendo e pedindo a ida dos bombeiros. Esses primeiros bombeiros a chegar, que tiveram um maior contato ali, principalmente o grafite que estava espalhado, o reator explodiu e ele espalhou o grafite, o combustível incandescente ainda pelo teto da usina e pelos arredores. E os bombeiros, evidentemente, não sabiam. Inclusive, o pessoal de dentro da usina ainda não acreditava que o reator tinha explodido de fato e que, portanto, havia grafite espalhado pelo território. Os bombeiros retiravam grafite com a mão, chutavam grafite. Eles foram, evidentemente, essas primeiras
primeiras pessoas que chegaram foram algumas das que sofreram as piores consequências. O diretor da usina não estava presente na hora do teste, ele foi acordado de madrugada e se reúne ali com os engenheiros que estavam presentes durante o teste que gerou o acidente e, a obrigação dele como diretor da usina, ele começa a alertar as autoridades. Agora, uma coisa que é importante, que inclusive acho que conversa um pouco com o programa que nós gravamos sobre o Galadamor. Uma das críticas que eu recebi era a ideia de que era impossível que a liderança soviética não soubesse da dimensão da fome na Ucrânia, porque a liderança soviética tinha um aparato de espionagem. A gente está falando da década de 30 e da década de 80. Nem na década de 80, isso é um problema, isso era um dos problemas do sistema soviético. Nem na década de 80 as informações foram passadas da maneira como deveriam ter sido passadas. Imagina então na década de 30. Porque havia uma cultura não propriamente de acobertamento, mas de tentar diminuir o escopo do problema para evitar a responsabilização. Então o diretor da fábrica assina um relatório logo na manhã, isso foi de madrugada, que ocorreu tudo isso. Ele assina um relatório em que ele coloca os níveis de radiação muito mais baixos do que na realidade eram. Depois, inclusive, isso vai ser usado contra ele no tribunal. E as informações vão sendo passadas, ao chegar lá no topo, chega de uma maneira muito menos grave do que na realidade era. Porque cada um na estrutura de poder vai tentando diminuir a sua responsabilidade. Então havia esse problema, e é um problema duradouro na estrutura soviética, de autoridades locais não comunicando o exato escopo do problema de modo a evitar responsabilização. Isso ocorreu lá na fome em 32-33, isso ocorreu também em Chernobyl. Mas é claro, a gente está falando da década de 80, as notícias chegavam com uma velocidade muito maior e após 3 dias do acidente, quando alguns diplomatas suecos começam a indagar as representações soviéticas lá em Estocolmo sobre a radiação que eles detectaram na Suécia, que teria sido transportada pelo vento através do Mar Báltico, a liderança soviética, o Politburo, percebe que de fato a gravidade é enorme e não haveria como esconder os fatos. E eles decidem divulgar no noticiário. Então, após 3 dias do acidente, é divulgado no noticiário de maneira ainda bastante, não se dá muitos detalhes, a ideia era evitar o pânico. Antes disso, as medidas que foram tomadas, eles já na manhã seguinte mandam chegar diversos ônibus na cidade e começam a considerar a possibilidade de evacuação e preparam toda essa estrutura para evacuação. Algumas pessoas já foram embora da cidade antes da evacuação propriamente começar. Não houve impedimento nenhum para as pessoas saírem da região. Algumas pessoas que tinham uma ideia maior do perigo da radiação já abandonaram. Depois, inclusive, uma figura importante que a gente vai falar, que é o Legasov, um cientista que vai participar dos esforços lá de contenção. Ele vai criticar, inclusive, isso, vai dizer que essas pessoas levaram roupas, levaram os carros contaminados e isso é um problema, evidentemente, que eles perderam o controle da descontaminação dessas pessoas que abandonaram a cidade antes. E as autoridades em Moscou já começam a enviar figurões, grandes autoridades do partido para avaliar a situação. O principal deles é o Sherbina, mas enfim, outros cientistas como Legasov, enfim, várias pessoas vão chegando, inclusive eles se arriscam muito, os figurões do partido e do exército, os oficiais acabam ficando mais expostos porque os trabalhadores e os soldados envolvidos na liquidação, como os soviéticos chamavam, do problema, eles faziam isso por turnos e quando atingiam um determinado nível de contaminação eles eram dispensados e tinham até que sair do perímetro todo, enquanto os oficiais, por uma questão de responsabilidade, ficaram muito mais expostos e vão sofrer as consequências da radiação aí pelos anos que se seguem. O Legasov, que é esse cientista, ele era o vice de uma figura chamada Alexandrov. Alexandrov era o diretor do Instituto Kurchatov, o principal instituto de energia nuclear da União Soviética. E, aliás, uma coisa que eu acho importante a gente comentar, depois vamos falar, eu não, porque espero não tropeçar muito na parte de ciências, mas o Alexandrov era um dos grandes defensores desse tipo de reator RBMK. Ele chegou a falar que podia instalar na Praça Vermelha porque ele era absolutamente à prova de explosões. Ele era tão seguro quanto um samovar. Samovar para quem não sabe, é uma chaleira enorme que os russos têm tradicional. Então que esse reator seria tão seguro quanto um samovar, podia ser instalado sem problemas no centro de Moscou. E o vice dele era essa figura chamada Legasov, que
ele vai propor uma das primeiras medidas de contenção, né, porque o reator destruiu o teto da usina e continuou esquentando a uma temperatura altíssima lá embaixo e evidente causou incêndio e tal. Então, para controlar esse calor e esse incêndio, a proposta do legaço foi jogar areia, chumbo e outros materiais dentro do reator pelo buraco no teto, utilizando helicópteros, algo que os pilotos, evidentemente, se expuseram tremendamente. Eles instalaram chapas de chumbo no chão dos helicópteros, mas de toda maneira se expuseram tremendamente, um trabalho heróico, mas que, e aí é uma parte que evidentemente não é a minha área. O legaço, alguns criticaram depois o legaço, disseram que seria uma medida até perigosa, que formou uma massa incandescente ali que poderia gerar uma outra explosão, uma terceira explosão e muito maior no reator, que já havia explodido, enfim, 2 vezes. Então, foi mais ou menos essa a cadeia de medidas, né? E buscou-se o tempo inteiro, de fato era uma balança que eles tinham que manter entre explicar de fato o que estava acontecendo, a dimensão do problema, e evitar o pânico. Porque nós estamos falando de uma cidade de milhões de pessoas em Kiev, a poucas dezenas de quilômetros, algumas dezenas de quilômetros do centro do desastre, e que se houvesse um pânico generalizado em Kiev, a gente teria visto pisoteamentos, a gente teria visto saques, enfim. Já houve uma fuga em massa, dezenas de milhares de pessoas acabam saindo de Kiev quando vai ficando claro o nível do problema. Mas havia, de fato, essa necessidade de tentar ao máximo evitar um pânico generalizado, enfim, não somente em Kiev, na Bielorrússia também, mas principalmente ali na capital da Ucrânia. E, só para terminar, claro, algumas medidas absolutamente irresponsáveis. De modo a manter a calma, foi ordenado pelo Politburo, né, pelo principal órgão executivo da União Soviética, que o chefe do partido na Ucrânia, o Cherbuitsky, conduzisse as paradas do 1º de maio. O acidente ocorre na madrugada do dia 25 de abril. 1º de maio, o Dia dos Trabalhadores, era um dos principais feriados da União Soviética, e para manter as aparências é ordenado que em Kiev ocorressem as paradas. Diminuíram a quantidade de pessoas na parada, mas eles deram seguimento. Havia rumores de que o secretário ucraniano Cherbuitsky estava absolutamente contra isso, mas foi uma ordem de Moscou que a parada ocorresse e que a liderança levasse sua família, seus netos, seus filhos, para demonstrar calma e, enfim, naquele dia, naquele 1º de maio, a cidade fica meio que num vale e o nível de radiação naquele dia aumentou muitíssimo em relação aos dias anteriores. De fato, que foi uma atitude temerária essa. As intenções foram de manter a calma, mas acabaram expondo milhares de pessoas aí a uma radiação desnecessariamente. O Gorbachev vai se defender, vai dizer que não se tinha ideia, e de fato, isso é uma realidade, né? Quando falam que eles não tinham ideia, um acidente desse nível, dessa natureza, foi a primeira vez na história, e as pessoas realmente não sabiam como proceder, as consequências que as decisões acarretariam. Então, genuinamente, havia uma confusão de como proceder. Não era algo que tivesse sido simplesmente uma questão de mera incompetência das autoridades, mas uma questão de propriamente desconhecimento, falta absoluta de experiência de como lidar com uma situação dessa natureza, dessa dimensão. E no longo prazo, assim, eu sei que eu tô dando um salto temporal enorme aqui, mas é porque, já que a gente tá falando sobre práticas de contenção de danos, né, eu acho que para ficar tudo dentro do mesmo raciocínio, queria saber o que foi sendo feito com o passar dos anos para tentar conter os efeitos desse acidente, até hoje, no caso, né? Essa evacuação que aconteceu ali, que o Rodrigo mencionou, imediata, depois ela acabou levando a uma zona de exclusão, né, que é uma zona onde não é permitida a habitação das pessoas, embora existam alguns idosos teimosos que insistem em morar lá e se recusam a sair. É uma zona de exclusão onde não é permitido a vivência humana, justamente pelos níveis muito altos de radiação. E essa zona, ela tem 2.600 quilômetros quadrados, que dá, tipo, mais de 300 campos de futebol. Então é uma zona bem grande. Ela fica num raio de 30 quilômetros da usina, mas compreende esses 2.600 quilômetros quadrados. Então essa foi uma medida importante, né, de impedir que as pessoas habitassem ali novamente para não se exporem, porque aquela área vai ficar radioativa por muito tempo. Inclusive teve um problema até com os animais que ficaram para trás, porque inicialmente as pessoas achavam que iam voltar, né, e deixaram esses animais ficaram ali abandonados e radioativos. Tem muitos problemas envolvidos nisso, mas esse foi a principal medida de contenção, assim, mais
brusca. Além disso, para tentar conter efeitos nas pessoas a longo prazo, muitos receberam comprimidos de iodo, e isso é uma tentativa de prevenir o surgimento de câncer da tireoide nas pessoas que foram expostas à radiação naquele momento e prevenir o câncer no futuro. Porque um dos decaimentos radioativos do urânio usado na usina é o iodo 131. E a tireoide é um órgão que pega muito iodo, porque os hormônios que ela fabrica têm iodo na sua molécula. Então, você dar iodo para as pessoas que foram expostas à radiação num acidente como esse é uma forma de tentar competir com o iodo radioativo para que a tireoide capte o mínimo possível de iodo radioativo naquele momento e impeça o surgimento do câncer. E aí, para tentar conter fisicamente mesmo, no primeiro momento, o Rodrigo mencionou que eles tentaram jogar coisas no reator. E aí, tinha um risco muito grande disso, tanto das pessoas fazendo esse trabalho quanto de ter novas explosões. Então, começou a ser criada uma cobertura de concreto reforçado para cobrir o reator que explodiu e conter a radiação. E essa estrutura ela é chamada de sarcófago. E ela foi pensada para durar ali uns 20, 30 anos, porque com a radiação constante que o concreto ia receber, ele não ia conseguir durar muito tempo. Enquanto isso, outra cobertura mais reforçada de aço, pensada para durar pelo menos uns 100 anos, começou a ser construída. E ela foi colocada no lugar em 2016 e terminou assim de ser instalada em 2019. Então, só há 3 anos a gente teve a cobertura mais completa, mais segura, assim, mais duradoura do reator, porque realmente demorou muito tempo. É um negócio que tinha que ser construído fora e aí levado e alocado, então era uma obra de engenharia considerável. Mas acho que um ponto mais importante não tem nem a ver com a contenção ali local, e sim com o que aconteceu com as outras usinas nucleares ao redor do mundo. Porque esse acidente, ele incitou a revisão dos protocolos de segurança, tanto de dentro da usina, quanto das cidades no entorno. Então, eu tenho uma amiga que o pai foi engenheiro de Angra dos Reis por muito tempo, e ele conta como tem um treinamento maciço da própria população sobre o que fazer num eventual acidente radioativo que se pareça com Chernobyl. Então, teve muita mudança em termos de segurança realmente nas usinas para evitar que acidentes como esse aconteçam. Inclusive, quando teve o acidente de Fukushima, que foi provocado por um tsunami, né, que também não foi o reator que explodiu, e sim o tsunami causou um terremoto que rompeu a segurança do reator. Na verdade, não teve nenhuma pessoa ali no entorno que morreu devido à radiação do reator. Então, tiveram protocolos muito mais seguros para garantir que nenhum desastre como Chernobyl aconteça novamente. Então, acho que essa, para mim, é o principal efeito assim, de longo prazo desse acidente. Você está ouvindo o História FM. Nesse segundo bloco, eu queria focar nas consequências desse desastre, especialmente na população, no meio ambiente e também na questão política, econômica. E aí eu queria saber o que se sabe sobre as pessoas que foram contaminadas pela radiação, porque esse é um dos maiores pavores quando se fala em energia nuclear, né? O que essa energia vai fazer nas pessoas. Então, de um lado, você tem as primeiras pessoas que responderam ao acidente, bombeiros, funcionários, né, que já foram mencionados aqui, que foram os que mais sofreram, aquela galera que morreu mais cedo, né? De outro lado, você tem quem acabou sendo contaminado numa escala menor, podendo desenvolver doenças ao longo da vida, e simplesmente não existe uma estimativa de quantas pessoas morreram por conta desse acidente, porque não tem como saber se uma pessoa que estava lá na época e desenvolveu câncer, sei lá, 15 anos depois, desenvolveu por causa daquela radiação. Então, os números, as estatísticas são extremamente variáveis, né? Mas enfim, o que é que as pessoas contaminadas pela radiação de Chernobyl passaram? Acho que vale a gente relembrar o que acontece, né, quando a radiação encontra as moléculas do nosso corpo. A radiação de um reator nuclear é uma radiação ionizante, o que significa que ela consegue atravessar os átomos e arrancar elétrons deles. Quando você arranca elétron de um átomo, você torna ele um radical livre, ou seja, ele tem ali uma carga que não tem um par para neutralizar. E aí ele vai tentar de toda forma neutralizar essa carga, porque ele não é estável dessa maneira. Então ele começa a tentar caçar elétrons das moléculas que estão em volta dele, e isso gera uma reação em cadeia. Os radicais livres são aquelas coisas que as pessoas dizem que a gente tem que tomar antioxidantes para evitar que eles aumentem a quantidade do nosso corpo, porque eles nos envelhecem, etc. Só que o nosso corpo produz radicais livres de uma forma corriqueira, faz parte do nosso metabolismo. Mas quando você é exposto a uma radiação ionizante em alta dosagem, como é o caso desse acidente, você tem praticamente todas as células do seu corpo recebendo altas quantidades de radicais livres sendo formados ali, e isso vai destruindo tudo no caminho. Então, conforme um átomo que perdeu um elétron tenta
caçar esse elétron em outra molécula, ele vai destabilizando todas as moléculas por onde ele passa. E aí a gente fala muito sobre os danos no DNA, mas o dano no DNA, ele começa a ser sentido um tempinho depois, porque eu tenho que esperar as nossas células quererem se dividir para esse dano no DNA ser sentido. Antes disso, a gente tem algumas mortes mais imediatas, porque a radiação ela consegue inativar as principais proteínas que fazem o nosso corpo funcionar. Então, dentro de toda a célula, você tem operários que são as proteínas, e essas proteínas, com a radiação, elas perdem a atividade, e a morte da célula começa por aí. Isso é importante pra gente entender todos os efeitos que a radiação tem no nosso corpo. E é para explicar o que as pessoas contaminadas passaram, a gente tem que seguir essa divisão que você fez, entre trabalhadores da usina e os bombeiros, e o resto da população. Então, os trabalhadores e os bombeiros, eles ficaram totalmente expostos ao material radioativo. E aí, existem números muito variáveis também nisso, mas a estimativa é que a dose que eles receberam é de cerca de 20 Gray. 20 Gray é equivalente a uns 200 mil raios-x, para vocês terem uma ideia. Então, você vai lá e faz um raio-x do seu peito, seria como se você tivesse feito 200 mil raios-x do seu peito em um único dia. Então, é uma dose muito alta. E considera-se que uma dose entre 8 e 10 Gray já é fatal. Então, eles realmente foram expostos a uma quantidade muito grande. Essas pessoas em específico que tiveram esse primeiro contato, que chegaram a pegar a grafite que estava dentro do reator, que estavam ali no entorno socorrendo, sofreram um envenenamento agudo, que a gente chama de síndrome aguda de radiação. E como a gente teve poucos eventos na história que causaram isso nas pessoas, né? Então a gente teve isso, teve as bombas nucleares na Segunda Guerra. A gente não tem, assim, um conhecimento muito profundo do que acontece, porque a gente tem pouco material de estudo, de verdade, mas a gente sabe que esse tipo de síndrome é dividido em 4 fases. A gente tem uma síndrome que é chamada de síndrome prodrômica, que é a primeira fase, que é uma resposta inicial do corpo. E os sintomas vão ser diarreia, náusea, vômito e perda de apetite. Isso pode acontecer entre alguns minutos até alguns dias depois da exposição, dependendo da dose da radiação. Com a dose que eles tiveram contato ali na explosão, provavelmente eles sentiram esses sintomas em algumas horas. E aí, depois desse período, a pessoa se sente bem, entra num período de latência. Então, ela melhora, parece que passou, né? Que ela, tava sentindo um negócio aqui e passou. Só que nesse período, por mais que ela se sinta melhor, as células dela já começaram a morrer. E aí, o tempo que dura essa fase depende também da dose de radiação recebida. Pode ser um período de latência de algumas horas, alguns dias ou até alguns anos. E aí, depois disso, a gente tem a manifestação da doença em si. E aí, os principais sistemas do nosso corpo que vão ser afetados são os que tiverem mais células se dividindo com frequência. Por exemplo, a nossa medula óssea, que fabrica todos os componentes do sangue. O sistema gastrointestinal, então o esôfago, o estômago, o intestino, está sempre renovando as células, porque tudo que a gente come acaba agredindo as células ali dentro. Então, elas precisam ser renovadas com bastante frequência. E a pele também é afetada, o cabelo, são células que estão sempre se dividindo, elas conseguem sentir mais os efeitos da radiação. Então, com essa manifestação, né, atingindo todos esses sistemas, a gente vai ter uma falência da medula óssea, ou seja, a medula óssea vai parar de funcionar como ela deveria, e aí a pessoa não vai ter mais os glóbulos vermelhos, então ela desenvolve uma anemia profunda, porque ela não consegue levar o oxigênio para todos os órgãos, porque as hemácias não estão mais ali. Ela vai perder as plaquetas, então ela fica suscetível a ter hemorragias, porque não tem mais nada para fazer a coagulação. E ela vai perder os glóbulos brancos e vai ficar vulnerável a infecções, porque não tem mais sistema imune para defender. Inclusive, muitos pacientes de síndrome aguda de radiação ficam isolados, né, numa sala isolada ou através daqueles plásticos. E na série mostra um dos bombeiros lá dentro de como se fosse um casulinho de plástico. Isso não é por conta da radiação, isso é porque o sistema imune dessa pessoa está falhando e qualquer exposição dela ao ar ou a outras pessoas pode fazer com que ela pegue uma infecção e morra por isso. E aí, sem isso, a consequência da medula óssea e as consequências no trato gastrointestinal são que a pessoa não vai conseguir mais absorver nutrientes da comida e ela vai começar a definhar porque ela não consegue se alimentar. E a pele vai começar a descamar como se fosse queimadura de sol, como se ficou na praia há muito tempo, se queimou a pele, só que num grau muito maior, porque a pele também as células que morreram começam a se soltar. Essa manifestação da doença, e dependendo do grau de radiação que provocou essa manifestação, a gente vai ter mais ou menos sintomas e maior ou menor possibilidade de recuperação ou morte, que é a última etapa dessa síndrome. Então, a pessoa pode se recuperar e eventualmente ficar mais vulnerável a ter um câncer no futuro, porque ela foi exposta a muita radiação, ou ela pode morrer, como aconteceu com a maioria dos trabalhadores que prestaram socorro imediato na explosão. E aí, os números são meio desencontrados, mas a Associação Nuclear Mundial fala que dessa síndrome, né, morreram 28 pessoas, que eram os trabalhadores e bombeiros.
E aí todas as outras pessoas da cidade, elas foram expostas a uma dose de radiação muito menor. E aí os efeitos disso na saúde podem ter demorado de meses até anos para aparecer, e inclusive por isso é difícil de rastrear e linkar tudo que surgiu depois com o acidente. Para vocês terem uma ideia, a Marie Curie, por exemplo, ela levou anos para ter os sintomas de anemia aplásica, que é quando a medula óssea morre e a pessoa deixa de fabricar todas as células do sangue. Mesmo ela trabalhando com material radioativo, né, sem saber os riscos, sem se proteger, como ela era exposta a baixas doses, demorou vários anos para que ela sentisse os efeitos dessa radiação. E aí, o que a gente sabe é que, diretamente ligados a Chernobyl, existem alguns milhares de casos de câncer na tireoide documentados, que foi o que eu comentei antes com relação ao iodo. E a maioria das pessoas que tiveram esses cânceres eram crianças que foram expostas à radiação quando eram pequenas e moravam ali próximo da usina. Mas, assim, fora isso, a gente não tem como saber exatamente quais casos e se realmente esses casos estavam relacionados à explosão, ao acidente, porque pode demorar realmente muito tempo para conseguir, para ter alguma manifestação, para ter um sintoma e linkar isso com o que aconteceu. E aí, eu queria saber também, do ponto de vista político, quais foram os impactos e os custos desse evento, né? Porque anos atrás, quando eu gravei o episódio 13 do História FM, eu conversei com o professor Ângelo Segrilo, da USP, e o episódio era sobre o fim da União Soviética. E aí eu perguntei pra ele se o acidente teria sido muito importante na queda da União Soviética, porque quando aquela série da HBO sobre Chernobyl estava no ar, essa narrativa de Chernobyl como vital para a queda da União Soviética acabou ficando muito forte nas redes sociais, né? A série meio que impulsionou isso. E aí eu perguntei pra ele e a resposta dele foi que o acidente acabou servindo como uma espécie de desculpa, um terreno de teste para a população testar a abertura política do governo Gorbachev, e meio que se limitou a isso, né? Teve algum impacto, mas foi muito mais na questão de mostrar para a população que a abertura política tinha algum impacto, que a galera poderia de fato criticar sem qualquer tipo de repressão ou coisa do tipo. Então eu queria saber de você, Rodrigo, de quais foram os impactos políticos para o regime soviético, né, esse acidente. No caso, assim, não só em relação à queda da União Soviética, mas a popularidade do governo em geral, enfim, o que é que a gente pode falar dos impactos e custos políticos desse evento? Olha, eu acho que aí a gente pode falar dos impactos internos e dos impactos externos. Internamente, os impactos foram maiores do que externamente. De fato, é muito importante a gente entender, nesse final do período soviético, poucos meses depois do acidente de Chernobyl, o Gorbachev começa o que é chamado de glasnost. Nós temos a perestroika e as glasnost, que vão paralelamente. A perestroika era a reconstrução econômica, eram as reformas econômicas. E a glasnost, que significa algo como transparência, enfim, era a reforma política pela qual se introduziria muito mais liberdade de imprensa, de opinião no sistema soviético. E o acidente de Chernobyl, ele vai se tornar um foco de um movimento que já existia na União Soviética, mas que vai ser central para uma crítica aí nessa reta final do governo soviético, que é um movimento ambientalista. Em várias repúblicas, né? Na Ucrânia isso vai ser muito forte, mas em várias repúblicas. Algumas das principais revoltas que no final da década de 80 irão começar a dissolver o poder soviético, no Báltico, por exemplo, estão ligadas a demandas, num primeiro momento, ambientais. No Báltico foi uma questão de mineração, por exemplo, eles começaram a protestar contra a mineração. Na Lituânia houve protestos em relação à abertura de uma usina nuclear, posteriormente a Chernobyl. E dentro da Ucrânia, os nacionalistas ucranianos vão utilizar muito Chernobyl como um exemplo do que eles entendiam como o descaso de Moscou em relação à vida de ucranianos. O problema é que, enfim, essas alegações em alguns momentos acabam ganhando áreas de teoria da conspiração. Há nacionalistas ucranianos que dizem que Chernobyl foi um plano para destruir a nação ucraniana. E isso é, enfim, se a gente olhar a Bielorrússia, né, está bem na fronteira, Chernobyl está bem na fronteira da Ucrânia com a Bielorrússia. A Bielorrússia sofreu muito mais, consideravelmente mais do que a Ucrânia, os efeitos do acidente. Mas enfim, então houve todo esse movimento ambientalista que vai dar lastro aí para os movimentos contra o governo central da União Soviética, e depois vão ser uma das causas da dissolução do país, e também uma perda da credibilidade do governo soviético. O Gorbachev, em várias de suas entrevistas posteriores, ele vai atribuir, eu não concordo exatamente com ele, mas ele vai atribuir a Chernobyl, ao acidente de Chernobyl,
uma responsabilidade até maior para o fim da União Soviética do que a própria perestroika, as próprias reformas. E a maneira como ele vai ser duramente criticado em alguns momentos, da sua reação, a sua reação pessoal e as suas declarações sobre Chernobyl, ele vai atribuir uma queda na sua popularidade a isso. Agora, não são todos os historiadores que concordam, como o próprio professor Sigrilo coloca, ele considera um fator menor. De fato, há uma série de outros fatores e eu acho que economicamente, e a gente vai tratar disso depois, o impacto é mais importante do que esse aspecto da perda de credibilidade, enfim, da pauta ambientalista, porque o impacto econômico desse acidente vai ser absolutamente terrível, vai se estender até hoje. Bom, no plano exterior, por que eu disse que foi melhor? Porque a União Soviética acabou conseguindo virar o jogo em seu favor em determinados aspectos. Num primeiro momento, quando foi feito o primeiro anúncio, começaram a pipocar notícias no Ocidente. E algumas dessas notícias foram extremamente exageradas na quantidade de possíveis mortos, e a União Soviética vai se utilizar disso para dizer, vejam só, eles estão travando uma guerra de propaganda, porque algumas notícias vão falar, uma das primeiras notícias que sai, vão falar que 80 pessoas morreram imediatamente e 2.000 pessoas morreram a caminho do hospital. Isso a gente está falando da primeira semana de Chernobyl, após o acidente. Na realidade, naquele momento em que sai aquela notícia, 2 pessoas tinham morrido, 197 tinham sido hospitalizadas, 47 dessas 197 foram liberadas. De modo que é uma escala muito diferente do que foi dito. Né? Foi dito que morreram ali mais de 2.000 pessoas, quando morreram 2 pessoas. É evidente que a União Soviética vai se utilizar desses erros enormes que a imprensa ocidental coloca para dizer, bem, é uma guerra de propaganda, e aí eles vão falar, quando do acidente da Challenger, né, porque foi no mesmo ano o acidente da Challenger, do ônibus espacial americano, nós, na União Soviética, somente reagimos com solidariedade e com luto a esse acidente. E quando ocorre uma tragédia do tamanho de Chernobyl aqui, vocês se utilizam, né, o Ocidente se utiliza disso como propaganda e nos acusa de esconder a escala do problema quando a gente está sendo transparente. É claro que a União Soviética está sendo totalmente transparente, mas eles vão se utilizar desses desentendimentos. Em determinado momento, o Gorbachev vai, muito espertamente, era do interesse da União Soviética naquele momento dar uma desacelerada na corrida armamentista, ele vai falar o seguinte, bem, nós realmente queremos evitar acidentes nucleares e problemas nesse sentido no mundo. Então ele propõe uma reunião para assinar um tratado de não proliferação nuclear com os Estados Unidos, para diminuir os arsenais nucleares em Hiroshima. Né? Claro, uma referência direta ao fato de que os americanos foram os únicos a utilizar uma bomba nuclear em tempo de guerra. E foi conduzida essa guerra de propaganda, em vários aspectos a União Soviética acabou conseguindo sair ganhando. E uma figura importante no esclarecimento para o mundo do que foi o acidente é o Legasov. Legasov, que é aquele cientista que eu já mencionei, que propôs jogar areia e chumbo lá no reator de Chernobyl. Ele, inclusive, é a personagem principal da série de televisão da HBO. Ele vai para Viena e recebe a autorização de um membro do Politburo, o Urishkov, que era um dos grandes líderes da União Soviética, de ser o mais transparente possível. Ele chega em Viena porque é a sede da AIEA, Agência Internacional de Energia Atômica. E ele vai explicar para um auditório de cientistas o que ocorreu, colocar todas as suas opiniões, o funcionamento do reator, e ele foi muito aberto naquele momento. Depois ele vai dizer nas suas memórias que ele deixa, nas anotações, que ele se arrependia de não ter colocado a responsabilidade também sobre aqueles que desenharam o reator, né? Porque é uma discussão, mas isso a gente vai ver quando a gente discutir o julgamento propriamente, mas uma grande discussão era quem eram os responsáveis, as pessoas que estavam operando o teste, os funcionários da usina naquele momento, ou era um problema de design do reator, e esse acidente, portanto, não era apenas responsabilidade daqueles que estavam realizando o teste naquele momento. E ele vai adotar a posição oficial da União Soviética e culpar, portanto, apenas os funcionários que estavam lá durante o acidente. Mas, de toda forma, vai ser muito apreciada a maneira como ele expôs os fatos de maneira bastante transparente lá em Viena, e isso vai ser reconhecido pela comunidade científica, e apesar dele não receber o mesmo reconhecimento
quando já de volta à União Soviética, foi, sem dúvida, uma vitória ali no campo da diplomacia para a União Soviética. Essa exposição que foi entendida como uma exposição muito franca por parte de um cientista soviético, um dos principais cientistas soviéticos, sobre o acidente. E agora eu chamo o nosso segundo convidado especial que mandou a sua resposta gravada para conversar com vocês, mais precisamente Pirula, que eu convidei para conversar sobre os impactos ambientais do desastre. E a pergunta que eu mandei para o Pirula foi a seguinte: um dos maiores problemas em um desastre como esse é o impacto ambiental. Quais as consequências do acidente para o meio ambiente na região, tanto para a fauna quanto para a flora? E, por região, eu não falo só da Ucrânia, eu falo também da Bielorrússia, que foi o país que foi mais afetado do ponto de vista ambiental. Com vocês, Pirula. Olá, ouvintes do História FM, tá? Fico muito feliz de estar aqui novamente, agradeço bastante ao Iclis por ter me convidado. Aí vamos ver no que eu posso contribuir aí, tentando responder essa pergunta aí sobre o impacto ambiental que aconteceu em Chernobyl, né? E, bom, eu acredito que o que a maioria das pessoas imagina são problemas genéticos, né? Então, que nem os Simpsons, né? Nasce o peixe com 3 olhos, nasce, sei lá, uns bichos todos deformados, né? Ficou muito famosa a imagem de um porco prematuro com duplicação de membros, e até aonde eu consegui ver não era aquele caso de gêmeos que nascem grudados, né? E sim um processo de duplicação genética mesmo, que faz com que ao invés de nascerem 4 membros, nasçam 6, 8, coisas assim, né? Então essa imagem ficou famosa, enfim, e aí você gera toda essa questão aí com relação a deformidades e tal. Isso obviamente acontece, né? A gente sabe que o impacto de radiação gera aí, né, mutações no DNA, que muitas vezes acabam resultando em câncer, né? Mas que quando são acumuladas ali em células reprodutivas, na próxima geração pode vir aí os filhos, os filhotes e tal, não sei o que, com defeitos genéticos, tá? Isso acontece quando você tem uma determinada quantidade de elementos radioativos. E ainda que a gente tenha, um bom conhecimento sobre a questão radioativa no corpo de seres vivos, a gente não tem um conhecimento tão grande e tão claro sobre a radiação em ambientes naturais, como um todo, sabe? Quando você sai do nível individual e vai para o nível populacional e de ecossistema. Bom, e é claro, né? Faz 35 anos que esse acidente aconteceu, então a realidade lá no final da década de 80 e começo da década de 90 é bem diferente da de agora, né? Muitas décadas depois, tá? O que aconteceu primeiro foi o que a gente chama de rescaldo, né? A fauna e a flora sofreram muito ao redor ali, né? Num trecho bem amplo, né? De centenas de hectares, num raio, né? Ao redor de Chernobyl, né? Do reator. E a gente sabe que teve uma quantidade muito grande, né? Em torno de uns 600 hectares mais ou menos, de uma floresta de pinheiros que foi queimada, foi basicamente queimada, foi incinerada por causa da radiação, e junto com a floresta foram também os animais que moravam ali, né? Então boa parte dos animais foram mortos imediatamente, e hoje você consegue ver essa área com com o que sobrou dessas árvores, né? Ainda estão lá. Essa área, pelo que eu entendi, não voltou a crescer floresta de maneira propriamente dita, e talvez até por causa dessas árvores mortas que ainda estão de pé, né, que ocupam o lugar lá, então vira meio que um memorial, tá, que hoje é chamada de Floresta Vermelha. No começo, né, você teve ali aquela manutenção de radiação no solo, principalmente, na água, enfim, tudo que está ao redor ali, e isso acabou fazendo aquele efeito que a gente chama de bioacumulação, ou seja, o solo acumula, o fundo de lagos e rios acumulam, aí as plantas acabam absorvendo essa radiação, as plantas novas, né, que crescem depois, aí os herbívoros absorvem das plantas, aí os carnívoros absorvem comendo os herbívoros, enfim, faz uma reação em cadeia ali, né, e isso também passa para os descendentes, então é por isso que é chamado de bioacumulação, né, e um dos elementos que gerou a bioacumulação mais grave foi o césio-137, né, que é o mesmo elemento radioativo que gerou aquele acidente horrível em Goiânia, né, também algumas décadas atrás, enfim, é um elemento bastante delicado, né, bastante perigoso. E no começo, quando foram fazer estudos lá na região, os caras encontraram elemento radioativo pra caramba em tudo, né? Cogumelo, em vários animais selvagens, né? Enfim. E esses bichos, eles andavam, né? Então, ainda que os bichos que moravam imediatamente na região ao redor tenham morrido, os que não moravam ali entravam na zona de exclusão, né? Se contaminavam e saíam e começavam depois a espalhar seus genes para bichos de outras áreas, né?
né? Então, teve histórias, por exemplo, de javalis, né, que foram caçados na Alemanha, que o pessoal alegou que tinha ali um nível de radiação maior e tal, que poderiam ser bichos que fossem descendentes ali dos javalis de Chernobyl, apesar de que isso daí é uma informação contestada, mas, enfim, eu tenho que dar aqui o que a gente sabe, né, o que já apareceu. E obviamente que, né, como eu falei, com o passar do tempo, esses radionuclídeos mais perigosos, né, pelo menos, né, os que geram mais impacto, eles foram decaindo, como é esperado que aconteça com elementos radioativos, e à medida que isso ia acontecendo, toda a região foi ficando menos inóspita, né, e voltou a ser repovoada com vegetais e animais, né. Então, por exemplo, o radionuclídeo, o iodo 131, por exemplo, ele desapareceu ainda um ano depois ali, se não me engano, poucos meses depois ele já desapareceu, porque é um radionuclídeo de meia-vida muito curta, enquanto outros de decomposição um pouco mais lenta ficaram lá espalhados de maneira desigual, né, pelo solo, vegetação, né, enfim, os fungos e tudo mais, tá? E como, por exemplo, o próprio césio 137, o estrôncio 90, né, enfim, outros isótopos ali que se espalharam, e esses decaem um pouco mais devagar. Mas mesmo eles hoje estão muito abaixo do que eram naquela época, né? E ainda que estejam numa concentração muito mais alta do que áreas fora da zona de exclusão, estão numa concentração ali que é bastante baixa, né? Tanto é que hoje as pessoas circulam ali por Chernobyl, né? Tem gente que vai com frequência para lá, fica lá com frequência, tem o pessoal que faz a segurança do local, etc. O que demonstra aí que pelo menos a curto e médio prazo a radiação não está num nível que possa gerar algum tipo de dano mais sério. Ainda que não seja recomendável para nenhuma pessoa viver ali nas proximidades, né? Porque ainda é perigoso e a gente ainda não sabe como que é esse efeito a longuíssimo prazo, né? Bom, a gente tem uma ideia no Japão, né, com relação às bombas de Hiroshima e Nagasaki, né? Mas, enfim, ainda é uma coisa meio a ser discutida, por mais que a gente saiba muito sobre isso. E, com relação aos impactos a longo prazo na vida ali ao redor de Chernobyl, existe uma certa discussão, né? Para minha surpresa, enquanto pesquisava para fazer esse roteiro aqui, existe uma certa discussão sobre a intensidade dos impactos. Tem um debate muito acalorado na academia entre aqueles que dizem que houve um impacto considerável e que ele é visível hoje, e aqueles que dizem que esse impacto é mínimo e que hoje você, apesar de ter esse nível de radiação mais alto, não observa diferença quase nenhuma. Num primeiro momento, com a volta da vegetação e depois dos animais, o que a gente conseguiu observar é aquilo que era bastante óbvio para qualquer pessoa que vivesse no planeta Terra nos últimos, 500 anos. Que quanto menos gente tem em algum lugar, melhor é para os outros animais e para as plantas, né, para as outras formas de vida. Tá? Então, a partir do momento que você eliminou os humanos da região, a fauna voltou com força, né? Então voltaram animais que não ocorriam mais naquela região há muitos anos. Não é que foram animais que morreram com a explosão e aí populações de outros lugares voltaram. Isso também aconteceu. Mas animais selvagens que já tinham sido extintos dali ou que eram muito raros passaram a acontecer novamente, né? Então cervos, né, e outras espécies de cervídeo lá, eu não sei ao certo, várias espécies de roedores, né, como camundongos silvestres, esquilos e tudo mais. Os mamíferos carnívoros também, como linces, lobos, urso marrom, né? O urso marrom foi visto faz poucos anos, né? Voltou para a região de Chernobyl ali, né? E isso é um indicativo de saúde ambiental, porque os ursos na Europa, eles são muitíssimo raros, né? E você tem algumas subespécies que inclusive estão tecnicamente extintas, né? Como por exemplo o urso dos Pirineus, ali na região da divisa da Espanha com a França, né? Enfim, então é muito surpreendente que tenha ursos marrons ali naquela área, isso é um bom indicativo. E outras espécies acabaram sendo introduzidas anos depois e para compor ali, né, parte da recuperação da fauna e se deram muito bem. Um exemplo são os cavalos asiáticos lá, né? Os cavalos da Mongólia é uma das últimas espécies de cavalo selvagem do mundo, aliás, eu acho que é a última, que eram os cavalos de Przewalski, que foram levar uma população lá para Chernobyl em 98 e as populações estão crescendo e estão muito bem, obrigado. A Ucrânia, assim como toda aquela parte europeia da Rússia, tinha originalmente uma espécie de cavalo selvagem que foi extinto
extinta no século XIX, então não é, digamos assim, uma poluição ambiental, um desequilíbrio ambiental colocar cavalos naquela região, porque há pouquíssimo tempo atrás eles existiam, né? E as populações estão indo tudo muito bem. Eu, inclusive, achei um estudo falando sobre parasitas, né? Especificamente vermes de cavalos, né? De intestino de cavalo, que foram feitos estudos para ver se eles estavam numa população normal e aparentemente tá tudo igual, cara. Aparentemente tá tudo normal, não teve grandes impactos, né? Bom, pelo menos não agora, né? Se teve lá perto de 98, aí eu não achei nada. Mas pelo menos por enquanto, por agora, né? Pela parte mais recente, tá tudo ok, né? E é importante avaliar essa questão de microfauna, né? A galera lembra muito de bicho grande, né? Então, é um alce, um veado, sei lá, um lince, mas acaba esquecendo da microbiota, né? Acaba esquecendo dos animais pequenos que são muito importantes no diagnóstico ambiental, né? Falou-se muito sobre as minhocas, né? Afinal de contas, o solo absorve muito a radiação e também achei alguns estudos aqui sobre minhocas dizendo que no começo havia uma acumulação muito grande, a população de minhocas reduziu drasticamente nas áreas mais afetadas e hoje parece que está tudo normal dentro da normalidade. Mas novamente, como eu falei, há um debate acadêmico sobre isso, com alguns autores dizendo que o impacto é muito maior do que se pensa e outros autores dizendo que não é. Tem alguns pesquisadores que dizem que algumas espécies de aves tendem a ter mais mutações genéticas, como cérebros menores e espermatozoides menos viáveis, ou seja, diminui aí a capacidade reprodutiva, né? Quanto maior o nível de radiação, ou seja, quanto mais perto do epicentro ali da explosão em Chernobyl. Alguns chegam a contar até 66% menos pássaros nos locais altamente radioativos, né? Em compensação com os locais mais na periferia ali da explosão, mais afastados. E também tem outros estudos falando sobre redução do número de invertebrados, de espécies de insetos, de mamíferos como lebres, raposas, né? Outros têm artigos sobre aumento de doenças em algumas espécies, também de animais pequenos, né? Como roedores e tal. E pois bem, o que muitos desses autores que alegam que os impactos da radiação ainda estão muito presentes em Chernobyl e ainda são bem altos, eles dizem que o nível que costuma-se dizer que é o mínimo de radiação possível para que a vida consiga tocar o barco de maneira mais normal possível, na verdade ele é muito menor do que os estudos mais otimistas. Então o que tem de radiação hoje lá em Chernobyl ainda seria muito, segundo esses autores. Só que, como eu falei, né, tem que ver o outro lado da moeda, né? Tem vários grupos de pesquisa que não encontram efeitos tão significativos no impacto, né, da radiação na diversidade genética ou abundância de indivíduos, da vida ao redor de Chernobyl, e acusam esse primeiro grupo que eu falei aí de errar nas metodologias, de não ter uma certa acuidade, digamos assim, na coleta de dados e tudo mais, tá? Eu não tenho conhecimento para entrar a fundo nisso para saber quem tem razão, mas eu sei que rolam umas brigas de faca, assim, digamos assim. O ponto, então, é que a gente não tem como bater o martelo, como dar certeza dos impactos da radiação hoje, atualmente, em Chernobyl. No passado, sim, foi grande, foi grave, está até hoje lá na Floresta Vermelha, né? Mas no que diz respeito a hoje, atualmente, há uma discordância muito grande entre os pesquisadores. E tem um ponto também que muita gente não considera, né? Existem outros fatores que podem contribuir também para essa confusão aí de se tem mais ou menos impacto. Então, por exemplo, você tem mudanças sutis no ecossistema que são causadas por eventos e fenômenos que continuaram acontecendo depois de Chernobyl. Então, incêndios florestais, que são comuns, né? Sei lá, cai um raio na floresta, queima tudo, né? E isso impacta. Tem cheias de rios e lagos, né? Que geram inundações e isso também altera ali a proporção de radioisótopos em vários dos lugares, né? Também tem a questão de que muitos dos efeitos nocivos à saúde que podem ser observados na vida selvagem de Chernobyl não necessariamente resultam da radiação que está sendo absorvida hoje, mas muitas vezes são herdados, né? Aquela coisa que eu falei da bioacumulação, né? São herdados dos ancestrais que sobreviveram, né, à explosão inicial em 86 e que passaram para os seus descendentes, né?
Então isso seria um exemplo de epigenética, inclusive, né, de alteração em vida do genoma ali, né, da ativação ou desativação de alguns genes, mutações de alguns genes, que passariam para a prole e, portanto, passariam a ser um traço genético daquela linhagem. Tá? Também tem até algumas hipóteses, aí agora fugindo do campo de impactos danosos, né, de impactos de destruição e tudo mais, tem algumas hipóteses de adaptação, né, de seleção natural para algumas espécies. Então eu achei artigos sobre alguns insetos, como percevejos e sapos. Os dois teriam tido uma tendência de apresentar uma coloração mais escurecida. Por que isso? Não se sabe. Por isso que a gente não pode afirmar que é seleção natural, porque a gente ainda não achou qual o benefício que esses bichos teriam por ficar mais escuros. Mas, de alguma maneira, houve uma preferência ali para animais de coloração mais negra, e isso pode também não ser adaptativo, né? Isso daí pode ser simplesmente uma consequência de que quem tinha esses genes aí de epitélio mais escuro sobreviveu melhor, sei lá, né? Não precisa necessariamente ser adaptativo, né? E, por fim, eu queria comentar uma história, né, que é a dos cães, né, de Chernobyl, que ficaram famosos recentemente. Até o Davi Calazans, do Ponto em Comum, fez um vídeo recente sobre os cães, porque agora tem uma ONG que eles analisaram os cachorros, dizendo que os níveis de radiação neles são super baixos e que eles estão aptos para serem adotados por famílias humanas, né, para cuidar deles, mas que tem muita dificuldade, muita recusa, né, muita resistência, porque são os bichos, né, que estão ali, sei lá, são descendentes dos cachorros, né, dos animais de estimação que foram abandonados lá na região da explosão, né, na zona de exclusão, que são muitas cidades, né, foram muitas pessoas que foram evacuadas dali, então foram muitos cachorros que foram deixados, né, acho que principalmente cachorro, né, não sei se tem outras espécies de bicho doméstico lá, eu sei que bicho pecuária, né, então cabra, boi, essas coisas todas foram levados, né, tanto é que teve uma questão de contaminação por leite, né, que foi muito severa para várias pessoas lá na Ucrânia, né, o consumo de leite e derivados lá é muito intenso, né, a população que tem o hábito de consumir muito leite, queijo, manteiga e tudo mais. Mas de animal de estimação, eu sei que foram os cachorros, muitos foram mortos pelo governo soviético, porque eles queriam eliminar chances de espalhar mais ainda a radiação, mas muitos sobreviveram, era impossível matar todos eles, e hoje tem vários cachorros ali que foram abandonados e passam várias agruras, né, porque o frio é muito intenso, eles têm dificuldade para encontrar comida, eles têm competição com os lobos, que voltaram a ocupar as áreas do entorno, né, então esses cachorros eles vivem literalmente na área das cidades mesmo, das cidades abandonadas, onde os lobos entram pouco. Então, os guardas locais que fazem as rondas lá para evitar visitantes, etc., esses guardas acabaram se afeiçoando aos cachorros, dando comida para eles, tal, não sei o quê. Então, essa história acabou ganhando bastante notoriedade, né? E por isso que agora tem essa ONG querendo salvar os cachorrinhos. Tem até uma... Ai, meu Deus, eu sei... É muita sacanagem isso, né? Eu sei que o Iclis passou recentemente aí por uma questão que ele adotou um cachorrinho que acabou falecendo, agora adotou outro, né? Então é um assunto muito sensível aí pro meu amigo, mas tem uma foto dos cachorrinhos que eles colocaram, são 2 filhotinhos abandonados que os caras tiraram foto. Meu Deus do céu, pra que fizeram aquilo? Eu quero ir pra Ucrânia pra salvar esses 2 cachorros, de tanta dó que dá, aquela cara de pidão, 2 cachorros abandonados naquele frio, né, de menos 20. E aí o que acontece? Queria terminar aí essa minha resposta aí da pergunta falando dessa história, né, porque também tem essa questão, né, dos animais de estimação que foram abandonados e que sobreviveram, né, heroicamente, né, e conseguiram ali achar comida, ter descendentes e hoje estão aí aparentemente limpos de radiação, ou melhor, limpos não, eles têm alguns níveis de radiação. Eu achei um texto falando que eles têm uma expectativa de vida muito menor, mas eu não consegui encontrar nenhum artigo confirmando essa informação, então eu não sei se ela é de fato verdadeira, mas eu sei que a galera tá lutando aí para adotar esses cachorrinhos e aparentemente alguns estão para ser adotados por pessoas que moram muito longe dali, porque a população ucraniana não está muito afim de ficar com esses cachorros, pelo que eu entendi. E, enfim, já demorei muito, foi mais um pirula de duração aí pro podcast, mas eu acho que eu consegui aí colocar aí, talvez um pequeno estado da arte do que a gente sabe, tá bom? Bom, é isso aí, eu agradeço bastante a participação aí, agradeço muito a lembrança, né, de lembrar de mim para participar, e um grande abraço para todos vocês aí, e até breve, né? Quem sabe, me chamando eu volto. They don't hang you because you're a Baptist, they hang you because you're black.
E de um ponto de vista econômico, qual foi o impacto desse acidente até hoje? O Rodrigo tocou nesse assunto, né, na pergunta anterior que ele respondeu. E aí eu quero voltar a isso, né, porque quando eu fui ler sobre esse assunto, eu encontrei alguns números bem impressionantes quanto aos gastos que a Bielorrússia, a Rússia e a Ucrânia tiveram e ainda tem por conta do acidente em Chernobyl, né? E eu fico imaginando também que impacto a divisão de custos desses gastos de contenção deve ter nas relações diplomáticas entre eles, né? Especialmente agora, mas enfim, quais foram os impactos econômicos desse acidente? O impacto foi tremendo. Eu vou falar alguns números, mas eu já queria deixar claro que o impacto foi enorme, são bilhões e bilhões de dólares e, sem dúvida, na minha visão, esse impacto contribui para as questões econômicas que foram ficando cada vez mais graves com o avançar da década de 80 na União Soviética e serão o principal motivo da dissolução do país lá em 1991. Hoje em dia, foram feitos diversos cálculos, os números aqui que eu tenho. Falou-se que o impacto imediato para a União Soviética foi de 68 bilhões de dólares. Isso foi o impacto imediato da perda do reator, da área de contaminação, de todo o trabalho que teve que ser feito. Em 2005, portanto, 20 anos depois do acidente, foi feito um estudo aí pelo chamado Fórum Chernobyl, que é uma organização ligada à ONU, ligada à Agência Nacional de Energia Atômica, que faz uma série de estudos de várias áreas sobre os impactos de Chernobyl, e determinou que apenas a Bielorrússia foi o país mais atingido, como já mencionei. Apenas a Bielorrússia, nesse período de 20 anos, teria gastado cerca de 235 bilhões de dólares. Uma soma enorme. Isso corresponde, entre 1991 e 2003, a 22% do produto interno bruto do país. Mais de um quinto do produto interno bruto para lidar com as consequências desse acidente. A Ucrânia também, números impressionantes, né? Falam aí em uma década de atraso econômico causado pelo acidente. Cerca de 5 a 7% da economia ucraniana PIB ucraniano gasto na resolução das consequências desse acidente. Além disso, 23% do território da Bielorrússia chegou a ser contaminado e precisou de um trabalho de descontaminação. Essa área, né, que a Laura mencionou, a zona de exclusão, era uma área com 800, e ao redor uma área que ficou imprópria para a agricultura. É uma área que soma 800 hectares impróprios para a agricultura, que era uma parte importante da economia da Bielorrússia e da Ucrânia soviética. E também toda essa discussão da segurança do reator, desse tipo de reator, né? Porque a União Soviética ela tinha diversos reatores RBMK. Até hoje na Rússia existem, se não me engano são 11, estou com o número atualizado, ainda existem 11 reatores RBMK aqui na Rússia. E vários reatores que já estavam em construção, e o custo de construção de reator nuclear é enorme, eles foram paralisados e posteriormente abandonados. Então também se soma a isso o custo da desistência da construção de reatores que já estavam em processo de construção. Isso a gente está falando do custo econômico. Também, claro, tem um custo humano que é um custo econômico. Como a Laura mencionou, é muito difícil a gente calcular quantas pessoas, de fato, faleceram em consequência desse acidente. A ONU fala em cerca de 4.000 pessoas, e isso são não pessoas apenas que faleceram, é uma projeção de pessoas que faleceram que vão falecer devido ao acidente, causas ligadas ao acidente. O Greenpeace já fala em 90.000. É claro que o Greenpeace tem toda uma pauta ali anti-energia nuclear e tal, eles falam um número muito diferente do número da ONU, mas é evidente que, né, o custo humano vai afetar a economia. Foram 600 mil pessoas envolvidas no trabalho de liquidação, né? Em russo eles chamam de liquidatari, essas pessoas que participaram do esforço de resolução do problema. Entre a Rússia, a Bielorrússia e a Ucrânia, 7 milhões de pessoas recebem benefícios sociais ligados ao acidente de Chernobyl. Então houve um programa de compensação e são 7 milhões de pessoas que recebem entre esses três países. Também é um custo grande, né, do orçamento do país. Fora os sarcófagos, né? A Laura mencionou que foram instalados novos sarcófagos e o preço desse sarcófago é enorme. O último, se eu não estou enganado com a informação que eu obtive aqui, o mais moderno, o último do sarcófago, custou mais de 3 bilhões de euros. A instalação
De modo que são custos que vão se somando, e até hoje nós temos, esses 3 países principalmente, pagam os custos tremendos ligados ao acidente de Chernobyl. Um detalhe que eu acho importante só para encerrar, houve uma grande discussão aí na Ucrânia, como eu mencionei, vários nacionalistas ucranianos abraçaram essa ideia de eliminar a energia nuclear, e se aliaram a ambientalistas. O fato é que a Ucrânia, a tragédia que foi a década de 90 para os antigos países da União Soviética em termos econômicos, quando cai a União Soviética, a Ucrânia está numa situação econômica que ela não pode se dar ao luxo de se livrar simplesmente das usinas nucleares. Então até hoje há usinas nucleares na Ucrânia. Rapidamente alguns desses ambientalistas vão se sentir traídos, né, pelos nacionalistas que acabam assumindo o governo ucraniano, porque rapidamente vai se abandonar o plano de largar a energia nuclear. A própria usina de Chernobyl, que eram 4 reatores, o acidente foi no 4º reator, os outros 3 reatores continuaram funcionando por anos, até a década de 2000, o último dos 3 reatores foi desativado apenas ali em meados da década de 2000, de modo que, por uma questão econômica do país estar numa situação terrível após o final da União Soviética, optou-se por manter a energia nuclear, porque eles não viam outra alternativa. Para suprir o país com a energia necessária para manter a economia minimamente de pé, uma economia que estava sofrendo muito ali nessa década. Se você quiser colaborar com o História FM, você pode fazer isso via Pix, usando a chave leituraobrigahistoria@gmail.com. E assim você colabora para manter esse projeto educacional gratuito no ar. Nesse ponto do episódio, eu quero fazer algumas perguntas relacionadas àquela série da HBO sobre Chernobyl, porque essa série foi um fenômeno. Eu não sei se ela ainda tá como a série mais bem votada da história no IMDb, por público e crítica. Na época, pelo menos quando ela saiu, ela chegou a estar em primeiro, pau a pau ali com Band of Brothers, e ela foi assistida por muita gente e moldou a percepção de muita gente sobre esse acidente. Só que, embora a série seja um excelente produto do ponto de vista do entretenimento, ela recebeu muitas críticas de um ponto de vista histórico, político e até da galera da física ou da biologia em relação a como a série mostra os efeitos da radiação e certas coisas que acontecem ali na série, né? Algumas subtramas. Então, eu acho que vale a pena trazer esse assunto aqui. Não sei se alguém que tá ouvindo vai torcer o nariz, mas enfim. Eu queria começar perguntando de um ponto de vista biológico, quais as críticas que a série recebeu? Acho que as principais críticas foram com relação realmente aos efeitos, né? Que a radiação causa nas pessoas. E a cena da mulher grávida que vai visitar o marido bombeiro e ele supostamente estava radioativo. Então acho que isso é uma coisa importante de desmistificar. As pessoas expostas à radiação, elas não ficam radioativas, né? A gente não vira super-herói da Marvel. A gente tem ali, num primeiro momento, em que o corpo dela tiver com partículas radioativas, em que se você tocar nela, nessa superfície do corpo, você vai ter um contato. Então é por isso que a gente vê também muitas cenas, às vezes, de pessoas que foram expostas à radiação, tendo suas roupas removidas e elas sendo lavadas e esfregadas, assim. No acidente de Goiânia, com o Césio, aconteceu muito isso. As pessoas eram levadas para um campo de futebol para tomar um banho específico para retirar partículas radioativas da superfície do corpo delas. Então, isso sim acontece, mas a partir do momento que isso é removido, a pessoa não é radioativa, né? Ela não é um pedaço de urânio ambulante. Ela tá sofrendo as consequências da radiação, ou porque ela ingeriu alguma coisa que pode acontecer de ingerir partículas, ou porque a dose de radiação que ela recebeu foi tão alta que as células dela estão aos poucos morrendo, mas ela não emite radiação. E a série dá a entender isso, né, de que as pessoas, principalmente os bombeiros que foram ali socorrer no primeiro momento, eles eram radioativos, e aí quando a esposa de um deles vai lá visitar no hospital, ela tá grávida, e aí ele passa essa radiação pro bebê dela, que depois o bebê nasce morto. E isso, do ponto de vista biológico, é extremamente improvável. A gente nunca diz que alguma coisa é impossível na biologia, mas é altamente improvável, porque realmente ele não tem como emitir essa radiação a ponto de, né, provocar um dano. E aí volta no que eu comentei com relação a essas pessoas ficarem em isolamento, né, em pequenas bolhas de plástico ou em salas de isolamento. Elas ficam isoladas realmente para as proteger, porque elas não têm mais do sistema imune para evitar infecções, e não para proteger a gente delas, né, sempre protegendo
protegendo elas da gente. Eu acho que, pra mim, a principal crítica biológica é essa, né? A forma como é retratada. A gente também não tem, e eu não me lembro agora se isso aparece nesta série em específico, mas em algumas séries às vezes acontece de mostrar as pessoas com aquelas grandes bolhas, assim, na pele, como se fossem grandes queimaduras por conta da radiação. Isso só acontece, assim, de imediato se junto com a radiação vier uma explosão. Então, se a pessoa tá num raio ali de explosão, por exemplo, da bomba nuclear, em que o calor vem junto com a radiação, isso pode acontecer, porque aí tem uma queimadura ali de 3º grau da pele. Mas, caso contrário, os efeitos da radiação na pele vão ser a descamação depois de um tempo, porque as células da pele mortas vão começar a cair. Então, acho que eu me lembro da série, isso foi a primeira coisa que me causou impacto. Eu falei assim, meu Deus, não é dessa forma? As pessoas não emitem, você, apesar de sofrer consequências da radiação, você não vai emitir, você não vira um núcleo de reator nuclear. Inclusive, a gente estava conversando em off, né? Toda essa subtrama da mulher do bombeiro, ela sai de uma entrevista que essa mulher, uma personagem real, deu pra Svetlana Alexievich num livro que saiu aqui no Brasil, com o nome de Vozes de Chernobyl. Acho que é a primeira entrevista do livro, se eu não me engano, ou segunda. E eles tiraram toda essa subtrama do livro dela, depois ela até reclamou que não foi acreditada na série, nem nada, mas enfim. Eles pegaram o que tava ali e foram Ctrl-C, Ctrl-V na série, basicamente, né? E a entrevista, ela fala que, assim, ela foi contaminada ao tocar o marido, o feto absorveu a radiação e salvou ela. Basicamente o que ela fala na entrevista, né? E meio que eles levaram isso pra série de uma maneira acrítica, né? Não passou pelo crivo de ninguém. E ela tinha todo um viés de confirmação, né? Inclusive emocional de tudo que ela passou. Sim. E é perfeitamente possível que ela em si tenha sido exposta à radiação. E como um feto é um organismo inteiro se dividindo o tempo todo ali, é muito mais fácil que ele tenha absorvido a radiação do ambiente junto com ela e isso causou consequências que levaram ele à morte, do que ela ter absorvido do marido no hospital. E de um ponto de vista histórico e político, quais foram as principais críticas que a série recebeu? E aí, a gente tem a oportunidade, né, do Rodrigo contar pra gente quais foram as críticas que ela recebeu na Rússia, inclusive, né? Na Rússia a série foi muito criticada em alguns aspectos. Eu confesso que eu não consegui terminar de assistir a série a tempo, né? Porque acabou que Chernobyl se tornou uma pauta mais urgente, a gente estava planejando gravar mais pra frente. Mas eu assisti os primeiros episódios e eu procurei saber as principais críticas, e, enfim, algumas delas eu mesmo pude observar já nos primeiros episódios. Acho que uma crítica que é muito cara aos russos, um tema muito delicado a eles, é o seguinte: durante toda a série, a todo momento, os personagens estão tomando vodka o tempo inteiro, né? O chefe do partido está lá tomando um copo de vodka no meio do trabalho, um copo enorme, assim, vodka quente. Os soldados estão tomando vodka durante todo o processo de liquidação. Enfim, todo mundo está bebendo o tempo inteiro. Primeiro que isso é um estereótipo bastante desagradável dos russos. Claro que a Rússia tem um problema de alcoolismo, mas não é assim que as coisas funcionam. Ainda mais pessoas no meio do expediente e em se tratando de soldados numa missão tão importante como a liquidação de Chernobyl. Depois, que nem se fosse uma característica do povo russo tomar vodka nessas quantidades, isso seria possível naquele momento. A gente está falando de um período no qual Gorbachev estava encampando uma campanha anti-álcool, uma das mais rigorosas da União Soviética, quase uma lei seca. As pessoas começaram a comprar doces, confetes, docinhos, para tirar açúcar para destilar em casa a vodka, porque não se encontrava bebida no país. Então, por que representar isso, se de fato as pessoas não estavam tomando vodka, né? É porque eles querem, né, construir uma narrativa e utilizando alguns estereótipos da União Soviética e da Rússia que, enfim, não correspondem exatamente à realidade. Outra questão que não é bem, enfim, também é um detalhe, dos cenários, né? Teve uma pesquisa muito rigorosa essa série para que as roupas, os objetos fossem muito verossimilhantes, muito semelhantes ao que de fato havia. Porém, alguns cenários, alguns locais, há um ar de decadência que não corresponde exatamente à época, em primeiro lugar, porque a decadência tremenda, quando os edifícios ficam muito abandonados na Rússia, nas ex-repúblicas soviéticas, é na década de 90, mas principalmente em relação a Pripyat.
Pripyat, como eu falei, era uma cidade que tinha acabado de ser construída, foi construída na década de 70. Então a parede descascando, os ambientes sujos, desagradáveis que eles colocam, claro que dá um ar para a série, né? Mas não corresponde ao que seria. E os russos sentiram como uma maneira de caracterizar a União Soviética como algo decadente, algo, enfim, atrasado. Um dos maiores comentários era sobre o hospital em Moscou. O hospital onde eles foram tratados era um dos principais institutos, era um hospital muito específico para doenças ligadas à radiação, para contaminação por radioatividade, um instituto de extremo prestígio, mas eles representam um local sujo, com as paredes sujas, descascando, enfim, algo que simplesmente, para uma pessoa que sabe como as coisas eram, que viveu o período, não encaixa. Uma questão que para mim eu acho delicado, quando você está tratando uma obra baseada em fatos reais, de pessoas que viveram a questão, tem que ter um cuidado muito grande, na minha opinião. Há questões, por exemplo, eles mostram muito mais mortes no início do que de fato ocorreu, como eu mencionei. Pessoas que realmente morreram nos primeiros 3 dias foram 2 pessoas. Eles mostram diversas mortes, muito mais, e mostram pessoas reais morrendo, particularmente uma personagem chamada Palamarchuk, que esse senhor está vivo até hoje. Eu não gostaria de ser uma pessoa viva tendo a minha morte representada numa série de televisão. Disso, claro que por uma questão de trama, né, uma questão de tornar a série mais interessante, há uma certa vilanificação de alguns personagens e heroicização de outros. A série apresenta 3 funcionários da usina que estavam fazendo os testes como os vilões da história, né? O Dyatlov e o Akimov, que estavam lá durante os testes, e o diretor da usina, o Bryukhanov. Eles são vilões da série, né? São apresentados como pessoas autoritárias, que não passavam as informações, mas que eles vão ser julgados no final, depois dos acontecimentos. E, de certa forma, eles vão se tornar os bois de piranha. Porque, como eu disse, havia um debate, era um debate que havia antes, né? A gente tende a achar que na União Soviética não havia debate, não havia espaço para dissidência, mas saiu um artigo antes, no final da década de 70, criticando esses reatores RBMK, dizendo que eles eram passíveis de acidentes. O Alexandrov, que era o diretor do Instituto Nuclear, vai defender, vai ser uma polêmica ali que vai sair nas principais revistas científicas da União Soviética. Mas então havia uma noção de que havia um problema de design. Só que acabaram se tornando bois de piranha, né? Esses 3 funcionários especificamente foram condenados à prisão, levaram toda a culpa e também porque não queriam arcar com os custos de substituir os vários reatores desse tipo que havia pela União Soviética. Além disso, eu acho que é importante colocar uma questão, logo no início da série, tem até alguns personagens fictícios, né? São problemáticos. Logo no início da série, eles se reúnem no bunker da usina e há um personagem fictício, que seria uma autoridade do partido, que determina que a cidade deve ser selada, ninguém pode sair, o contato da cidade com o exterior deve ser isolado e essas informações não devem passar. O fato é que, como eu já mencionei, as pessoas podiam sim sair e muita gente saiu. Inclusive, o personagem que é o herói da série, na vida real, criticou essa permissão das pessoas saírem. O Legasov critica essa permissão das pessoas saírem da cidade num primeiro momento, sem descontaminar, sem se livrar dos objetos contaminados, enfim. A própria personagem Legasov, ela é uma personagem muito transformada num herói, e num herói que percebeu a vilania do sistema, com o sistema montado em mentiras. A série dá a entender que ele teria deixado fitas secretas gravadas antes dele se suicidar. Isso é uma teoria da conspiração, não existem essas fitas. Ele deixou fitas, de fato, gravadas, não sei se foi 1 ou 2 fitas, mas não haveria essas outras fitas que a série coloca. O Legasov, ele era um comunista, ele era um membro do Partido Comunista, ele era uma pessoa bastante idealista, segundo as pessoas que conviveram com ele. Ele fica muito frustrado, de fato, com a maneira como ele acaba não sendo, o esforço dele acaba não sendo reconhecido. Agora, ele era uma personalidade complexa, evidentemente. E é normal, claro, que uma série televisiva simplifique essas questões. E, por último, que eu acho bastante importante dizer, a série, em vários momentos, coloca as relações de poder na União Soviética num nível de muita ameaça e violência. A gente está falando da década de 80, a gente não está falando do período stalinista, a gente não está falando do período dos expurgos, em que a violência política na União Soviética, de fato, foi tremenda. Não é o menor cabimento situações que são colocadas na série, como um ministro ameaçar
o Legasso, o outro ministro, de ser atirado do helicóptero pelos soldados presentes. Não era assim que as relações se davam na União Soviética na década de 80. Gostando ou não, era mais ou menos um Estado normal, em que, de fato, havia um autoritarismo grande, mas não uma autocracia em que um funcionário do partido pudesse executar as pessoas no local, determinar fuzilamento. Em vários momentos, os personagens da série são ameaçadas por fuzilamento. Um funcionário é obrigado a olhar direto para o reator sob a ponta de uma arma. Os seguranças da usina não tinham armas. Não era assim que as dinâmicas funcionavam na União Soviética naquele momento. Existe, evidentemente, doses de propaganda que são acrescentadas à série. Os mineiros são ameaçados pelo exército, coagidos a trabalhar. Quando, na realidade, e a série mostra isso em determinado ponto, quando é oferecido compensações financeiras, e de fato foi oferecido, mas as pessoas mais se motivavam pelo dever cívico de estar ali evitando uma catástrofe que poderia ser uma catástrofe global. Muito mais, a série mostra que as pessoas mais pelo dever cívico do que pelas compensações financeiras eventuais. E a ameaça, a coerção sob armas, de fato, não havia. Simplesmente não era assim que funcionavam as dinâmicas de poder na União Soviética. Essas, eu acho que foram as principais críticas, e críticas principalmente voltadas a alguns personagens fictícios da série. Esse que eu mencionei no início, essa figura do partido que teria determinado, sei lá, a cidade, e a cientista Ramil, que é aquela cientista que ela é retratada como... ela é um recurso de roteiro, né? Ela consegue perceber o que aconteceu na usina, estando lá em Minsk, a 350 quilômetros, ela consegue desvendar um mistério que os vários cientistas que estão lá no local não conseguem. Então, enfim, várias cenas relacionadas a essa personagem são bastante problemáticas, dão algumas ideias falsas do que de fato ocorreu ali, esse trágico acidente de Chernobyl. E só pra complementar, uma crítica que eu vi também na época que essa série saiu, porque a série, ela usa uma frase como slogan, que é uma pergunta, que é tipo, qual o custo das mentiras? E aí ela tenta fazer um debate sobre, olha, quando um Estado ou as autoridades mentem ignorando a ciência, desastres acontecem. É uma mensagem meio universal, se for parar pra pensar. Ela não tá designada especificamente à União Soviética, ela não tá designada especificamente à radiação. Isso vale para aquecimento global, isso vale para qualquer tipo de catástrofe que coloca a vida das pessoas em risco, tipo, sei lá, barragem estourando em Minas Gerais e as autoridades fazendo vista grossa. Vale para isso também, né? Agora, muita gente acusou a série de fazer uma conexão dessa crítica com a ideia de que, olha, ao contrário das democracias, regimes autoritários, você não tem a liberdade de confrontar as autoridades porque existe essa repressão. Essa mesma repressão que você fala, da galera armada, sabe, coagindo todo mundo na base da ponta do fuzil. E aí eu vi muita gente criticando a série por isso, por ter uma mensagem que é válida, que é importante, mas que supostamente estaria atrelando muito isso à ideia de que nas democracias as coisas são melhores. E aí tem gente que pegou isso e, não, isso acusou a série de anticomunismo e tal. Eu não vou aprofundar essa crítica, só quis trazer isso porque foi uma crítica que surgiu na época, né? Mas, enfim, era só pra complementar mesmo. E aí eu deixo pro pessoal que tá ouvindo chegar às conclusões deles, né? E uma outra questão que eu acho que é importante a gente trazer é que algumas das principais críticas que a série recebeu vieram de quem defende a energia nuclear como uma fonte de energia limpa e eficiente, porque a série foi acusada de gerar pânico e desinformação em relação ao potencial e os riscos de uma usina nuclear, por exemplo. Então, quem é favorável à usina nuclear como uma fonte de energia limpa ficou furiosíssimo com a série. E aí eu queria saber o que vocês acham desse debate. O que vocês pensam a respeito disso? Eu sou uma das pessoas que defendo, assim, o uso da energia nuclear. Embora ela tenha o impacto dos resíduos radioativos que a gente ainda não sabe o que fazer com eles quando a vida útil deles no reator termina, ela é uma energia muito limpa e de muito pouco impacto ambiental. Ela tem menos impacto ambiental do que uma hidrelétrica, por exemplo. Uma hidrelétrica você tem que alagar grandes áreas para poder fazer
fazer a represa e construir as turbinas, e uma usina nuclear não tem esse impacto. Mas a gente tem realmente muita desinformação e muita distorção de informações, inclusive com séries como essa, apesar de eu ter gostado muito da série, ela acaba incitando de novo, né, esse medo que as pessoas têm da energia nuclear. Assim, é um debate que a gente precisa ter, mas que a gente tem que ter uma cautela, porque não é um negócio que dá pra demonizar, assim, pura e simplesmente. Eu sou muito contra a gente demonizar as coisas de forma simplista. Eu acho que a gente tem que realmente entender todos os prós, todos os contras, porque se a gente for analisar, energia solar tem contra, energia eólica tem contra, sabe? Todas as energias ditas sustentáveis vão ter algum ponto contrário, assim, pra gente debater, né? Seja porque pode atrapalhar a migração de pássaros, seja porque tem que desmatar várias áreas, não sei. Mas eu acho que séries como essa acabam, sim, gerando pânico e desinformação, porque elas fazem a gente achar e ter a noção de que aquilo pode acontecer em qualquer usina, a qualquer momento, que usinas explodem porque é isso que elas fazem. E se a gente for ver o número de usinas que a gente tem no mundo e o número de acidentes que a gente teve realmente importantes dessas usinas, né, a gente vê que a conta não pende pro lado de ter que ter pânico. Então, eu não sou a maior especialista em energia nuclear ou em engenharia de energias como um todo, mas de tudo que eu conheço sobre o tema, eu acho que é uma energia subutilizada. Eu acho que a gente teria como tirar mais benefícios do que ela tem para oferecer pra gente, enquanto, obviamente, a gente tenta resolver a questão do que fazer com os resíduos gerados a partir dela. Mas acho que é uma energia que seria muito melhor que a gente tivesse mais usinas nucleares do que usinas termoelétricas, por exemplo. A gente não estaria nesse buraco climático que a gente está hoje se os números fossem invertidos. A impressão que eu tenho nesse debate sobre a questão da usina nuclear, eu não tenho uma opinião formada, sabe? Eu não vou defender nenhum dos dois lados porque eu ainda não consegui formar opinião. A impressão que eu tenho é a seguinte: a lógica da usina nuclear como limpa e segura me parece ser a mesma lógica do avião como meio de transporte mais seguro. Ele é mais seguro, mas quando dá um acidente, o impacto do desastre é muito maior do que, por exemplo, um carro. E eu acho que isso é uma das maiores questões, né, que dificulta esse debate, porque a gente pensa no custo humano caso algo de errado aconteça. E aí é aquela lógica de, olha, se tem 1% de chance de dar errado, a gente tem que levar esse 1% em consideração. Como eu disse, eu não tenho uma opinião formada, mas eu acho que seria interessante trazer esse contraponto pro pessoal que tá ouvindo pensar nesses pontos, né? Acho que é relevante. Inclusive, só pra complementar, eu lembrei agora enquanto eu estava falando, fazendo essa comparação do avião, tem um vídeo de um canal gringo, o In a Nutshell, que eu nunca sei falar outra parte do nome desse canal, mas é um canal alemão e eles têm vários vídeos animados assim no YouTube. Quem conhece divulgação científica provavelmente deve conhecer, mas é só procurar In a Nutshell no YouTube que deve achar. Eles têm um vídeo sobre energia nuclear em que eles fazem a comparação de número de morte causada por cada tipo de energia por quilowatt-hora gerado, ou por mega quilowatt-hora gerado, uma coisa assim, mas ele compara por unidade de energia gerada a partir daquela fonte e o número de mortes que ela causou. E aí uma energia gerada a partir de uma termoelétrica causa muito mais mortes, só que a gente tem a sensação de que essas mortes não são causadas pelas termoelétricas porque elas são indiretas. Então não tem uma termoelétrica explodindo e causando um desastre, né? Porque é isso que você colocou. Então quando tem um acidente de avião, é reportado em todos os jornais, porque são muitas pessoas de uma vez, e é uma coisa trágica, né? Tem várias coisas ali acontecendo que chamam a atenção. Mas se a gente olhar o número de acidentes de carro que existem todos os anos, superem muito o número de mortes que de acidentes de avião. E da mesma forma as termoelétricas e as nucleares. Então a gente tem essa sensação de desastre mesmo, mas a gente não para analisar os números brutos e comparar realmente quantas mortes cada tipo de geração de energia causa todos os anos. E as termoelétricas causam muito mais mortes, porque a gente tem ali, tipo, uma poluição ambiental pesadíssima. Eu já tive a oportunidade de ir pra Índia, que tem a energia, a base de geração de energia montada nas termoelétricas, e você não vê o céu. Eu não via o céu azul nunca na Índia. Eu podia olhar pro sol diretamente, que eu conseguia ver o sol ao meio-dia, redondinho, tipo, de tão densa que era a camada de fumaça. Então você tem a poluição. Você tem as mudanças climáticas geradas por todo esse carbono jogado na atmosfera, que deslocam pessoas e geram refugiados climáticos e geram desastres ambientais de muitas tempestades e muitos tsunamis e muitos, sabe, muito tudo acontecendo por conta das mudanças. E a gente nunca põe isso na conta da geração de energia, e porque é muito mais fácil culpar um desastre único e pontual, como por exemplo Chernobyl ou Fukushima ou qualquer outra usina que tenha sofrido qualquer tipo de acidente. Por isso que eu falo que a gente nunca pode demonizar as coisas de forma simplista, a gente sempre tem que analisar o quadro todo, e obviamente um especialista da área vai conseguir trazer argumentos muito mais contundentes do que os meus, mas acho que vale o exercício, né? Se a gente olhar
algumas coisas que foram discutidas hoje, a gente vê que há claras vantagens, até uma necessidade de se utilizar a energia nuclear, né? A gente viu que, apesar da catástrofe, as autoridades ucranianas acabaram optando por manter a energia nuclear e até ampliar, em alguns sentidos, o uso de energia nuclear devido à situação econômica do país. Ela acaba sendo uma energia bastante barata e, enfim, eficiente, limpa. Ela tem claras vantagens. E acho essa comparação excelente que foi feita do avião. Como eu mencionei aqui em alguns momentos, as pessoas tinham, mesmo na época, e hoje tem uma ideia, claro, sem tentar diminuir o escopo da catástrofe, mas que ela foi muito pior, né? Que muitas pessoas morreram imediatamente ou nos dias seguintes, quando, claro, foi uma catástrofe, muita gente morreu, mas não foi no escopo, na dimensão que muitas vezes séries como essa, que, claro, tem a sua importância, mas, enfim, acabam gerando um temor que, por vezes, é irracional da energia nuclear. Because it has guns. Because it has discipline. Because it has a navy. Because of this, the English go where they please and strike where they please, and this makes them great. Right. E por fim, nosso último convidado do episódio é Felipe Figueiredo. Ele é um dos responsáveis pelo podcast Xadrez Verbal, além dos vídeos de história do canal Nerdologia. E a pergunta que eu enviei para o Felipe foi a seguinte: no momento que eu escrevi esse roteiro, as notícias do atual conflito na Ucrânia dizem que os russos tomaram Chernobyl e que os níveis de radiação no lugar até aumentaram. Afinal, por que os russos iriam querer Chernobyl? Eles de fato querem a região? Porque ela me parece um tremendo de um pepino, na verdade. E que perspectivas nós temos para o desenrolar dessa situação? Com vocês, Felipe Figueiredo. Olá, ouvintes do História FM, meu nome é Felipe Figueiredo, do podcast Xadrez Verbal. Já participei aqui do História FM com o Iclis, inclusive no tema das guerras napoleônicas. Responder a pergunta, né, de que por que os russos iriam querer Chernobyl no contexto da guerra com a Ucrânia, que começou no final de fevereiro de 2022, é, na verdade, uma resposta, de certo modo, bastante simples. O que aconteceu? No dia 24 de fevereiro de 2022, chegou a notícia de que forças russas ocuparam a região de Pripyat, né, onde fica Chernobyl, onde fica a usina nuclear do acidente de 1986. E muito se especulou, né, inclusive até com certo sensacionalismo, então algumas teorias mirabolantes, né, evocando alguns videogames ou filmes, né, de por que essa ocupação. Então, teve gente comentando que seria para evitar que a Ucrânia tivesse acesso ao material radioativo, né? Porque a Ucrânia pode fazer armas nucleares. Não, isso sequer faz sentido. A Ucrânia ela tem 4 usinas nucleares totalmente operacionais, incluindo a maior usina nuclear da Europa. Seria para usar os escombros do reator número 4 no esforço de guerra russo? Não, ali só estão riscos. Não existe nenhum benefício direto em você controlar aquela região e ninguém vai se atrever a mexer nos restos, né, do maior desastre nuclear da história. Lembrando, inclusive, que em 2016 foi concluído, ao custo de mais de 2 bilhões de dólares, né, o novo confinamento seguro, que é um sarcófago por fora do antigo sarcófago da usina, né? Então teve uma renovação da estrutura de confinamento do reator para impedir o vazamento de radiação e permitir a continuidade dos trabalhos de limpeza do reator e da usina. Então, qual seria o motivo? Na verdade, foi um motivo bastante pragmático. Inicialmente, a ofensiva russa, em fevereiro de 2022, tinha como objetivo o que se chama de ataque de decapitação, que você foca uma rápida ofensiva militar rumo ao comando do país inimigo, normalmente a capital desse país, para então você, no caso, né, os russos tomando a capital Kiev, conseguiriam dessa forma isolar o governo ucraniano e o comando das Forças Armadas ucranianas do restante do país, do restante dos comandos militares, lembrando que a Ucrânia é o maior país localizado exclusivamente na Europa, é um país enorme para padrões europeus, e então você isolando a capital, você então permitiria criar confusão, criar uma fraqueza na cadeia de comando inimiga, permitindo então um avanço das suas próprias forças. E esse ataque de decapitação rumo a Kiev, ele tinha um componente aerotransportado e também um componente terrestre, uma coluna militar que avançou pelo norte de Kiev a partir da tríplice fronteira entre Rússia, Ucrânia e Belarus.
E na região dessa tríplice fronteira está justamente a zona de exclusão de Chernobyl, que é uma área gigantesca, uma área enorme, sem assentamentos permanentes, sem população, tirando cerca de 200 residentes que já estavam na época em 1986 se recusaram a se retirar ou solicitaram o retorno à região, e sem bases militares, que fica logo ao norte da capital Kiev, né? Inclusive, comenta-se que em 1986, quando do acidente nuclear, as chamas da usina nuclear, com um tom azulado, né, da radiação, podiam inclusive ser vistas desde Kiev. Então, o avanço russo pela zona de exclusão de Chernobyl foi uma espécie de um grande atalho militar, possibilitando um rápido avanço pelo norte da capital, sem grandes resistências, inclusive permitindo um eventual avanço nas duas margens do rio Dnieper. Então, o avanço russo pela zona de exclusão de Chernobyl não teve relação direta nenhuma com a usina, com seu sarcófago de contenção, com questões mirabolantes nucleares, mas é por se tratar de uma área enorme e vazia, ou seja, uma questão inclusive da segurança nacional ucraniana. Com esse avanço russo pela região, a Agência Internacional de Energia Atômica comentou de uma leve alta nos níveis de radiação que muito provavelmente não foram causados por alguma relação direta com a usina, porque, repito, ninguém quer mexer nessa usina, mas muito provavelmente causado pela poeira, tá? Poeira radioativa da região levantada pelo intenso tráfego de veículos, coisa que não costuma acontecer, pois, novamente, é uma zona de exclusão, tá? Então, a explicação para esse avanço ela é completamente militar. É claro que, devido ao trauma coletivo do acidente de 1986, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que o avanço russo por aquela região representava um risco que seria uma declaração de guerra contra toda a Europa, usando isso na briga, né, na batalha, na guerra retórica e de propaganda que está embutida em todo e qualquer conflito armado. Então, ele tentou usar esse avanço ao seu favor, outras pessoas criaram teorias mirabolantes, porém, a explicação ela acaba sendo muito mais prosaica, muito mais sem graça até do que pode se pensar. É importante mencionar também que Chernobyl representa um elo econômico entre os três países, Rússia, Bielorrússia, né, Belarus e Ucrânia, da tríplice fronteira até hoje. Ucrânia e Belarus são os países mais afetados pelo acidente, tá? Belarus afirma que, desde a sua independência em 1991, já gastou mais de 200 bilhões de dólares em relação a Chernobyl e seus efeitos socioeconômicos. Quando eu falo de efeitos socioeconômicos, estamos falando, por exemplo, de pagamentos de benefícios sociais para cerca de 7 milhões de pessoas, tá? Sobreviventes e seus descendentes. E Belarus não é um país rico, tá? 230 bilhões de dólares representam uma quantidade considerável dentro daquela realidade econômica. Em 1991, 22% do orçamento nacional de Belarus era direcionado a questões de Chernobyl. Isso já caiu para a volta de 5 a 6% em anos recentes, um percentual parecido com o do governo ucraniano, segundo o levantamento feito pela Agência Internacional de Energia Atômica, tá? E em relação à Rússia, além de também efetuar esses pagamentos, embora às vezes uma proporção menor, já que os territórios envolvidos no acidente mais afetados foram de Ucrânia e Belarus, mas a Rússia, quando nós temos o colapso da União Soviética em 1991, a Rússia assume a dívida externa da União Soviética, na casa dos 70 bilhões de dólares. E parte dessa dívida externa foi contraída no contexto de combate aos efeitos do acidente nuclear de Chernobyl. Então, essa herança econômica que teve o impacto econômico do acidente de Chernobyl foi enorme, foi gigantesco. Segundo algumas abordagens, teria sido talvez a origem, né, do colapso da União Soviética. E Rússia e Ucrânia possuem divergências até hoje sobre essa dívida, pois a Rússia alega que assumiu essa dívida externa soviética com o compromisso de que as outras repúblicas que faziam parte da União Soviética devolveriam todas as propriedades russas em seu território. E a Rússia alega que a Ucrânia não fez isso. Inclusive, isso fez parte
parte dos pronunciamentos do Putin ao anunciar a invasão da Ucrânia. Então, o legado de Chernobyl, ele acaba estando ligado a esse conflito que inicia em fevereiro de 2022, tanto por essa ofensiva pela zona de exclusão, quanto também de maneira indireta pelos legados econômicos do desastre de Chernobyl. Recomendações de leitura para quem ouviu esse episódio, se empolgou, se interessou e quer aprender mais sobre esse assunto, que é super importante, mas também super complexo. Se vocês tivessem que recomendar um material, que material seria? Tem um livro, quase uma divulgação científica, assim, em forma de livro, que chama Radiação, Efeitos, Riscos e Benefícios, que é do Emiko Okuno. Foi lançado em 2018, pelo que tá aqui nessa edição. E é uma obra que tem uma linguagem mais simplificada para explicar o que é a radiação, desde os conceitos básicos da física mesmo, passando pelos efeitos biológicos que eu comentei aqui, como se proteger, quais são suas aplicações na indústria, na medicina, no tratamento, né? Porque às vezes a gente sempre associa a radiação e coisas nucleares a coisas ruins, mas muitos cânceres são tratados com energia nuclear. Então, é um livro bem legal para entender todo esse panorama de como funciona e para que a gente usa. Eu tenho 3 livros para recomendar. O primeiro deles já foi mencionado aqui, é o Vozes de Chernobyl, da Svetlana Alexievich. Ele, como o Iclis mencionou muito bem, ele é uma série de entrevistas. Então, a gente precisa filtrar as informações, porque são informações que as pessoas que viveram aquilo, com os seus filtros, né, em relação à realidade, as suas opiniões, elas colocam tudo, as suas emoções, elas passam tudo ali. É evidente que é uma fonte que tem que ser, como toda fonte, trabalhada criticamente. A gente não pode tomar a palavra das pessoas, que é um recorte da memória delas, como um retrato fiel do que ocorreu. Mas é um livro com histórias muito interessantes, enfim, vale a pena para quem se interessa por esse tipo de narrativa, né, entrevistas e das pessoas que viveram o acontecimento. E ele está em português, que é uma vantagem, porque os 2 outros livros que eu vou indicar estão em inglês, é sempre um problema para a gente indicar literatura especializada, porque muita coisa não está traduzida. O segundo livro chama Chernobyl, History of a Tragedy, a história de uma tragédia. Ele é de um historiador ucraniano que dá aula nos Estados Unidos, chamado Sergei Plokhin, e ele faz um panorama grande, tanto um pouco dos antecedentes, quanto do que aconteceu propriamente, e das consequências políticas, econômicas, enfim, e trata um pouco, né, com as limitações que um historiador teria para tratar do tema, dos detalhes científicos do que propriamente ocorreu ali. Mas como historiador ele é focado na história do acontecimento e nas consequências. E o terceiro livro que eu vou indicar é um que trata da indústria atômica soviética, como todos os antecedentes da indústria atômica soviética que levaram, enfim, até o momento de Chernobyl, chamado Producing Power, Pre-Chernobyl History of Soviet Nuclear Industry. Produzindo energia, poder, uma história pré-Chernobyl da indústria nuclear soviética, que é de uma historiadora chamada Sonja Schmidt. Então, essas são as 3 dicas. Eu li os 2 primeiros livros, o Voz de Chernobyl eu li há muito tempo. O livro da Sonja Schmidt eu só li alguns capítulos, mas eu achei bem interessante. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por quem ouviu aqui até o final. Espero que vocês tenham gostado dessa abordagem mais multidisciplinar, que eu acho que é importante para temas desse tipo. Acho que a gente precisa, sempre na medida do possível, quando tem uma outra área que a gente precisa elucidar, é sempre legal ter essas outras abordagens, essas outras visões mais de dentro, né, de outras áreas. Isso é importante na construção do conhecimento, especialmente em temas como esse. Se vocês gostaram, compartilhem esse episódio. Se vocês verem gente falando besteira aí na internet por conta desse conflito, falando, porque não sei o que, Chernobyl, blá blá blá, vai dar ruim, pega esse episódio, passa adiante. Talvez ele ajude a diminuir um pouco um pânico que certas pessoas alimentam nas redes sociais, né? E eu queria lembrar que o nosso podcast é financiado pela nossa campanha no Apoia-se, apoia.se/obrigahistoria. Com R$2 por mês, vocês financiam todos os podcasts da casa, incluindo o nosso podcast novo, Historicamente Correto. E com R$5 por mês, vocês podem ouvir os episódios do História FM, Estação Brasil e Colunas de Hércules com antecedência. Então é isso, muito obrigado e até a próxima. Este podcast foi financiado por nossos colaboradores no Apoia-se. Acesse apoia.se/obrigahistoria e contribua para manter este projeto educacional gratuito no ar.